Annyeonghaseyo, Urubu, sejam bem-vindos a mais um episódio de OnePlus One. Hoje a gente está mais uma vez com irmãos, né? Acho que provavelmente nossos OnePlus One até agora, a grande maioria, tirando os da Copa, foram com os irmãos, né? Foi com a Sabrina e a Paula para falar sobre o filme dela. Depois com o Marcelo deles, que não são irmãos, mas para falar da Copa do Mundo. E aí teve a Vero e a Esté, que são irmãs, para falar do Solteiros, Ilhados e Desesperados. E hoje a gente tá mais uma vez com irmãos aqui pra gente poder gravar o OnePlus One. E a gente vai falar hoje sobre café, é isso mais ou menos? Muito obrigado, irmãos Boran e Garan, por toparem aqui participar com a gente do OnePlus One. Bom, obrigado. Obrigado pelo convite, Alex. Eu agradeço o convite novamente, vindo aqui novamente para participar. E eu até peço desculpa de insistência, né? Porque eu falei pro Garan faz tempo. Assim, na verdade, o primeiro apresentando que a gente gravou com o Garan, eu já tinha perguntado se não seria melhor ver os dois juntos. Difícil bater a agenda, né? Naquela época era mais difícil ainda porque eram 4 agendas que tinham que bater. A de vocês dois, a minha e a do estúdio. Mas hoje facilita muito que agora a gente tá com um estúdio aqui próprio, no Bom Retiro, perto de vocês também. Então a agenda fica mais curta. E esse estúdio é a Supbox, para quem quiser também gravar seu próprio conteúdo, seu podcast e também sua videoaula. A gente também tá com já a estrutura montada para quem quiser gravar videoaulas, você que domina algum assunto e gostaria de poder ensinar por internet, a gente já tá com uma estrutura montada também para esse tipo de conteúdo. A Supbox fica do Bom Retiro. Uma vantagem que tem de ficar no Bom Retiro, que eu percebi, vocês ficaram esperando lá embaixo ou vocês chegaram e já subiram? A gente já chegou rapidinho, já subiu. Subiu quase instantaneamente. Porque o pessoal chega tão em cima da hora que eu fico pensando assim, como é Bom Retiro, tá aqui do lado, eu vou, aí chega, putz, ainda falta 4 minutos, vamos esperar dar o tempo certinho pra subir, porque o pessoal chega muito pontual. Às vezes eu fico até meio preocupado, será que o cara realmente lembra que tem o negócio? Mas até hoje a gente não teve, acho que só um atraso, assim, do que a gente começou a gravar aqui. Acho que facilita muito ser do Bom Retiro. Com certeza. Nesse sentido, né? Bom, a gente sempre começa pela parte mais difícil, tá? O seu irmão já gravou, então ele viu que é difícil, mas não dói, né? Não foi tão assim. Até porque, como ninguém ouve, né? Fica mais de boa. Repercutiu alguma coisa? Mudou a sua vida, cara? Eu gravar aqui com a gente? Acho que só a pessoa mencionava que ouviu o podcast. Mas tirando isso... Ninguém foi tirar satisfação? Não, o teu pai não foi tirar satisfação? Não ficou chato? Acho que ele nem ouviu, né? Viu? Mais importante, a pessoa mais importante que não precisava ouvir, não ouviu. A gente começa pela parte mais difícil, que é constrangendo o convidado, fazendo a sua auto-apresentação, seu Thiago Sogué. É sempre difícil falar de si mesma, né? Na primeira ou na terceira pessoa, né? Então, por favor, se apresente para o nosso público, faça seu Thiago Sogué. Tá certo. Meu nome é Boran, eu tenho 32 anos. Eu sou atual bicampeão nacional de barista no Brasil, entre os top 10 no mundo também. E eu sou sócio proprietário da Coffee Co hoje, junto com meu irmão. E com seu pai também. Né? Vocês não já tiraram ele da sociedade? Estamos no trabalho. Até o nosso último episódio eram os planos, pelo menos. Aposentadoria obrigatória. Quer se atualizar? Seu Thiago Sogué mudou um pouco, que eu sei, da última vez pra cá. Sim, mudou um pouquinho. Hoje, meu nome é Garan, tenho 33 anos. Sou o atual campeão de Brewers Cup, que é de filtrado. Que agora tem os preparativos para o Mundial de 2023 em junho na Grécia. E sou sócio proprietário com meu irmão também na Coffee Co, né? E do seu pai também, gente, não esquece. A gente tá falando aqui com 2 campeões. Um campeão de Brewers. A gente já explicou o que é, mas a gente vai explicar novamente para quem não ouviu ou esqueceu. E campeão brasileiro. Barista campeão brasileiro. É certo falar campeão brasileiro de barismo? É certo falar. Barismo não seria errado. Barismo. Então você é bicampeão brasileiro de barismo. Exato. E, Garan, na última vez, você foi campeão em 2022, final do ano passado? Isso, em novembro de 2022. E da outra vez você tinha concorrido também? Sim. E você tinha ficado em que lugar? Eu fiquei em segundo lugar. Tinha ficado em segundo. Na primeira vez. Aí eu fui pro Mundial. Aí fiquei em top 10, também fiquei em 9º lugar. 9º lugar de Brewers. E aí voltei pro Brasil pra ir no Nacional de novo, pra esse ano tentar mais uma vez. É. E você tinha comentado no episódio que é um grande desejo de vocês, da família, enxergam que seria uma nova etapa da história da cafeteria e da fazenda, esses títulos, né? Exato. Já não tá bom ser campeão brasileiro e estar nos top 10 do mundo? Não é o suficiente? Precisa realmente... Porque eu imagino que tem um grande preparo que deve ser estressante, não? Ou é divertido?
Quer começar a falar? Eu acho que é mais recente? acho que os dois. Claro que tem um preparo muito rígido, né? Tem que se preparar, assim, bem com antecedência, porque a maioria das pessoas acha que não, é só fazer um café lá na frente e falar por 10 minutos. Ou 15 minutos, que é o caso do meu irmão, né? Ah, o seu tempo é menor. O meu é 10 minutos. Tá. Mas 10 minutos, assim, que tem que fazer tudo ao mesmo tempo e falando ao mesmo tempo, né? Então, é um processo que requer muito treino, muita prática, muito foco, principalmente, né? Pra pessoa que tá assistindo, parece que, assim, fez na hora ali, apresentou na hora e no improviso. Certo. No improviso, né? Parece muito fácil olhando. Mas assim. dá margem pra improviso? Ou como é uma coisa muito metódica, o tempo é curto, de acordo com o script que você treinou durante Geralmente, meses? você segue o script que você treinou, pra você ser o mais consistente possível, né? Porque mesmo você treinando com o seu script, vira e mexe, pode acontecer alguma coisa ali na hora que você tem que improvisar, assim. Porque assim, num esporte, nem por exemplo, eu lembro que na época de Copa do Mundo ou de futebol, você vê os times treinando, aí o jornalista até brinca assim, não, nos treinos foi tudo ótimo, só falta combinar com o adversário agora. Mas agora, nesse caso, você não tem um adversário assim que você tem que mudar ou improvisar, tomar alguma reação ao longo do processo. Tem como, por exemplo, a água ferver errado ou o café moer errado? Eu acho que o adversário é você mesmo, né? Como é uma competição mais individual, apesar de você competir com outros baristas e outros profissionais do ramo, é uma batalha muito sua mesmo. Então, se você comete o erro, o seu improviso tem que ser naquele momento. Ou como você vai corrigir o erro. De como você corrige o erro, entendi. E vocês acham que é melhor ter 10 minutos ou melhor 15 minutos para apresentar? É que depende muito. Como as modalidades são bem diferentes e o tipo de entrega e o serviço é diferente, por isso que eles têm essa limitação. Menos tempo não quer dizer que seja mais fácil ou mais simples também. Ter mais tempo também, com certeza não, porque a complexidade é um pouco maior também. Mas, por exemplo, no caso de Brewers, 15 minutos ajudaria? Ou aí você teria que começar a achar salsicha pra enfiar assim e enrolar? Eu acho que teria que botar mais coisa no meio aí, realmente. Não, por exemplo... Começa a ser tempo demais. Eu acho que é tempo demais, E pra barista, 15 minutos tá bom? Acho que 15 minutos é o ideal. A gente pensa muito na hospitalidade, né? No serviço, no cliente, assim. Sendo que quando você vai sentar numa cafeteria, você não vai esperar mais do que 15 minutos para um café, certo? Entendi. Então a ideia é que seja rápido também, curto, mas num tempo razoável para entregar as bebidas. Mas pelo que eu pude ver, o campeonato de barismo não é você entregar um café. Você tem que entregar mais de uma bebida, não? Exato. O de barista são 3 bebidas. Em 15 minutos. Em 15 minutos. Então, na verdade, você tem menos tempo. Você tem 5 minutos para cada, entre aspas. Tecnicamente, 5 minutos para... na verdade, são 12 bebidas no total, porque você serve 4 juízes. Tá. Então, entendi. São 3 cursos, né? Então, expresso, bebida com leite e uma bebida de assinatura. E você tem que fazer um de cada vez. Sim, um de cada vez. Entendi. E no seu caso é uma bebida só? Não, é uma bebida, é um coado, só que você tem que fazer exatamente 3 iguais. 3 iguais. Mas de uma só vez? De uma só vez. Então você vai fazer num volume maior, que diferente do expresso que você tira xícara por xícara, aqui você vai tirar uma garrafa térmica, praticamente. Não, no caso você faz 3 quadros individuais. Só que 3 vezes. 3 vezes, mas tem que fazer exatamente igual nos 3. Mas a pessoa não vai tomar o do vizinho pra ver se tá igual. Então, os juízes que estão na minha frente, não. Mas o cara que é o principal, que é o head judge, que a gente chama, ele toma dos 3, pra ver se os 3 são iguais. Em épocas de Covid, o pessoal ainda fica trocando xícara assim? Não. Na época de Covid, ainda eles não podiam provar. Principalmente o head judge, ele tava proibido de provar pra não ter contaminação. Né? Mas antes seria assim, o cara prova numa xícara, aí o primeiro, ele toma primeiro ou ele toma depois? Não, ele toma depois os juízes que tomaram na minha frente. Então você serve pra 3 juízes. Sim. Aí os juízes tomam, não pode matar, tem que sobrar um pouco pro cara chegar e tomar o resto dos outros 3. Tem que tomar dos 3 ainda, exatamente. Nossa, que emprego ingrato, hein? Pior que ele é voluntário, né? Ele não vai sendo pago. Eles vão porque eles estão tentando realmente impulsionar o mercado, né? No barismo também tem isso? No barismo tem também. Então o juiz também vai tomar... ele vai lá atrás e vai dar uma bicadinha no copo de cada um. E a chance de um juiz ter babado mais um copo do que o outro e ter mudado lá o café? Aí acho que já não é nossa preocupação, né? Fica por eles. Que tem algumas coisas pós-pandemia, né? Que eu vi, por exemplo, alguém comentando assim, alguém ainda acha normal
alguém assoprar um bolo e depois todo mundo comer esse bolo. Né? E eu fiquei, sabe, porque aqui tem gente que tem fobia de germes, né? E aí eu fiquei lembrando disso, falei, nossa, agora que a gente entrou nesse meio, realmente, eu vejo, a gente tem que começar a achar outras maneiras de apagar uma vela do bolo. Se bem que eu sou dos times que eu acho totalmente constrangedor cantar parabéns com uma vela no bolo e você tem que assoprar, mas criança adora. Só que hoje lá, acabei de ir no aniversário, assim, eu nem quis olhar essa parte da criança assoprando. Será que não vai... Ano passado teve campeonato? Teve. E foi da mesma maneira o protocolo. Não, só o final que o cara não precisava tomar os 3. Não, em 2021 e 2022 tiveram protocolos para Covid. Então, até 2021, que foi o último mundial que eu participei, em Milão, existia um protocolo onde o juiz principal não provava mesmo. E ele fazia o quê, então? Então, eles ficavam a critério só dos juízes sensoriais mesmo. Tá, aí o juiz principal... Mas existia ainda um juiz principal? Sim, ele ainda trabalha, porque ele ouve a discussão, né? Os juízes, geralmente, eles provam os cafés e depois eles vão para uma sala e eles deliberam. Eles discutem como foi a apresentação, o que eles provaram. Então, o juiz principal, ele precisa estar no momento para ver realmente como é que foi tudo. Ele pode cheirar, pelo menos? Ou também não? Também não. Nesse momento... A parte mais gostosa do café que eu acho que é o aroma, também não pode. Não podia. Até 2021, assim, era bem restrito ainda. Todos os juízes estavam usando máscara também. Era estranho, porque só olhava pro olho, né? Das pessoas, né? Era muito estranho. Aí, a partir de 2022, já deu uma... Os protocolos caíram rápido, né? Entendi. Liberada, assim. Por exemplo, o cupping, por exemplo, mudou. Vocês faziam o cupping quase todo sábado, antigamente, né? Exato. E o cupping, pra quem não sabe, é uma... Como é que fala? Uma avaliação sensorial do café. Exato. Só que tirado de forma mais simples, né? E só pra você poder ver notas. E muita gente... É um copo grande, onde a pessoa pega uma colherzinha, põe lá, toma, aí depois limpa essa colher no outro copo com água e depois usa essa colher. Cada um tem a sua própria colher, né? Exato. Não dá mais pra fazer isso, dá? O cupping, na verdade, é um protocolo profissional de avaliação de café. Então, é como os skill graders, né? Que são os avaliadores de café profissionais que avaliam e dão pontuação para os cafés. Durante a pandemia, os protocolos mudaram. Então, por exemplo, antes você pegava da colher e ia direto para a boca. Agora não, você pega da colher, põe em outro recipiente, seu próprio, para você colocar na boca. Entendi. Então tiveram algumas alterações, sim. E vocês voltaram a fazer os cupping também? Ou... A gente tá voltando com os cuppings agora. A gente teve uma primeira edição no dia 14 e agora, nesse fim de semana, a gente vai ter a segunda edição. Esse final de semana que, na verdade, já passou pra quem tá ouvindo o episódio, né? Porque a gente tá gravando agora logo após o feriado de São Paulo, né? De 26 de janeiro, mas esse episódio vai pro ar na segunda semana de fevereiro. Mas e aí a frequência agora não tem uma frequência certa, de acordo com os lotes que vão saindo, que vocês vão escolher o Sim, tem uma frequência agora, vão ser 2 vezes por mês. Só vão ser quinzenais, então. Isso, vão ser quinzenais. Vão ser alternados? Sim ou não, sim ou não? Isso, exatamente. Tá. O cup tem alguém na família lá entre vocês, que é alguém que é mais responsável? Geralmente a gente põe a equipe de controle de qualidade, então o barista um pouco mais experiente vai conduzir o cup. Às vezes eu participo junto, ou às vezes até meu pai gosta, né? Porque como ele é o produtor, ele adora eu achei que ia ser ele, porque o cup, na verdade, aí já é uma outra coisa. A gente não tá avaliando a mão do profissional. Exato. Mas sim, no máximo dá pra falar que tá avaliando quem faz a torrefação? Sim, com certeza. Mas assim, a gente fala cupping como uma forma técnica pra divulgar, né? Pra ser um negócio de café mais especial, assim, mas... Na verdade, as pessoas que vêm lá, a maioria não tem muita experiência, assim, em provar dessa forma. Acha muito estranho, na verdade, né? Aí é uma experiência nova. Tem que ficar explicando pro pessoal como que experimenta? Isso, exatamente. Porque a grande maioria nunca fez isso na vida. Então, eles chegam lá, é mais uma degustação pra entender como é que funciona o processo. Mas a gente chama de cupping pra ser um nome mais, né, técnico, né? Não, porque tecnicamente o que tá fazendo... Assim, o problema é que falta a parte técnica de quem avalia. Sim, certo. A sua parte de vocês fizeram. Agora, se a pessoa tem que explicar que não precisa tomar, por exemplo, o pessoal... Tem muita gente que toma. Tem que falar, porque tem uma galera que toma tudo, só que é meio perigoso pra depois, né? Isso, né? Eu ia falar que uma das partes assim, é tão difícil o treinamento de vocês que deve ter muitas noites mal dormidas pelo excesso de cafeína, não? Acho que depende muito da sensibilidade. Hoje já não sinto mais. Posso tomar café e dormir direto, que não tem problema. Isso daí também dá pra calejar. Às vezes eu faço, tipo, filtrado ou coado, assim, 11h30 da noite eu tomo e eu durmo, normal. Mas é porque vocês trabalham demais, não é porque vocês estão muito cansados.
pensar, aí não tem café que segura? Não, assim, vira e mexe qualquer dia aleatório, assim, a gente fala, tô com vontade de fazer café, mas 10 da noite, 10h30 eu faço, eu tomo, e é como se fosse, tipo, a galera que toma chá à noite, pra tentar acalmar. Teoricamente o chá também tem cafeína. Exatamente. Então, teoricamente não, na prática, né? Mas... Então o que vocês tomam quando vocês não querem dormir? Eu preciso segurar um pouco o sono agora. O que vocês tomam? Mais café, né? Aí tem que ser uma quantidade muito maior. Aí tem que tomar bastante. Aí a gente toma um café mais intenso, com uma potência maior, assim, aí... Tá, foi uma discussão que eu já tive, assim, com algumas pessoas. Se o expresso é mais forte, se o coado é mais forte, qual o melhor café que contém mais cafeína? E aí entrou até... o cold brew no meio dessa briga, né? Uhum. E aí eu tentei explicar que depende um pouco, não é porque é um expresso, porque é um coado, ou porque é um cold brew, até porque a grande maioria dos cold brew, se você pega a essência lá que acabou de sair, eu acredito que ele seja até o mais concentrado por ml, não? Mas a maioria vai acabar dissolvendo para poder ficar mais fácil de beber. Pra diluir, né? Isso. Sim. Mas aí o Garelli é o mais técnico, pode dar uma explicação. Assim, se pra pessoa entender, principalmente, porque falam muito de expresso e coado, principalmente, né? Uhum. Sempre tem essa discussão, sempre. Qualquer lugar você fala, mas qual que tem mais cafeína? Tá. Né? Depende da quantidade que você tá extraindo, exato. na verdade, né? Porque se for vamos supor que tem 20 gramas de café para expresso e 20 gramas para filtrado, né? E se você extrair em quantidades iguais, o expresso tem mais cafeína. Em quantidades iguais de água. De água, então. Bebida final, né? Bebida final. Se o expresso tem 30 ml e você extrai 30 ml de coado... Mas não é o que acontece. Você vai tomar sempre uma quantidade maior de coado. Exatamente. A mesma coisa o cold brew também. Sim, o cold brew também, porque você extrai um volume bem grande, na verdade, né? Mas você deixa por muitas horas. Essa é a diferença também, né? E aí ele tem mais contato com o café e vai extrair mais cafeína. Sim, exatamente. Só que... Então o cold brew já tem mais contato com o café, então ele vai extrair mais e você já costuma tomar ele em quantidade maior. Só que você vai diluir no gelo também. Então, justamente a gente fala pro pessoal tentar fazer como um drink, ou diluir em água ou gelo, por causa da potência que ele tem, né, realmente. Esses que vocês vendem lá no café, que inclusive eu ganhei um de presente hoje, ele é o que tem mais cafeína, então, por ml, entre as bebidas de que vocês têm lá. Ele bem concentrado, Só que aí a recomendação é você usar ele como base pra fazer outras bebidas. Então, eu sempre falo pro pessoal, não leva em consideração só porque ele tá gelado e você vai tomar puro que você não vai ficar tranquilo, porque uma vez uma pessoa chegou lá pra tomar como pré-treino, né? Aí eu falei... Pré-treino? Porque ela foi lá e tomou, vou tomar só o cold brew puro, tipo, estômago vazio, ela tomou. Aí foi lá, tipo, ela tava indo praticar esporte, né? Tá. Como um pré-treino, do cold brew, tomou puro sem diluir, sem gelo, sem nada. Tá. Aí eu falei, olha, acho que é melhor você diluir um pouco a água nesse negócio, senão você vai começar a passar mal, talvez depois, né? Aí não deu outra, começou a transpirar absurdamente, começou a ficar muito acelerado, por causa do nível de cafeína que tava puro, né? No cold brew, né? Então, a gente sempre alerta o pessoal, tenta diluir, tenta beber com alguma outra coisa, porque é bem forte mesmo, né? Entendi. Por isso que até... Pra quem não entende, assim, olha, o preço pode até achar que é caro, né? Se você for pensar, eu tô pagando isso no café gelado que eu vou tomar agora, comparando talvez, sei lá, com o ice americano ou com os café em lata, por exemplo. Mas ele é uma bebida que vai dar muito mais trabalho de fazer, tem uma potência muito maior e um rendimento maior se você souber trabalhar ele. Sim, vai render pelo menos uns 4 copos, na verdade. Tá. No caso do campeonato de barismo, o mais difícil é fazer 4 xícaras de café ou é a assinatura? A bebida assinatura? Depende muito da construção da apresentação, né? Hoje eu vejo muito o campeonato de barista não só como uma competição em si, mas praticamente a gente dá muito essa analogia que parece que é o desfile de moda pro mercado de café. Você vai soltar as tendências do próximo ano. Exato. Tudo que tem de inovação e qualidade, de novo, é onde o mercado inteiro tá olhando, né? Geralmente nos campeonatos de barista. Porque ele acaba englobando tudo, né? Desde construção e conteúdo sobre a produção do café, equipamentos novos, técnicas novas de extração, né? Então, ele deveria acompanhar também a safra, então. Exato. Sempre acompanha a safra. Então, depende muito do perfil do barista e que tipo de contato ou equipe que ele tem. Então, por exemplo, agora o Campeonato Mundial de Barista vai ser em junho. Provavelmente tem muitos países que vão sair da cartela de produtos que os baristas possam usar em termos de café. Então, por exemplo, junho não é uma época boa para o Brasil. O Brasil está em meio de colheita, deve estar colhendo café nesse momento.
E todo café disponível do Brasil já é de safra passada. Entendi. Provavelmente o pessoal vai trabalhar com os cafés da América Central, porque são os cafés que estão sendo colhidos agora, em janeiro, fevereiro e março. Então depende muito do perfil do barista e objetivo dele. E isso dificulta você porque você tem mais dificuldade de ter acesso a esses cafés. Exato. Tem uma limitação enorme em relação a... Então a gente já sai atrás nessa corrida. Exato, sim. Mas assim, todo ano pode mudar a data do campeonato para uma vez, pelo menos a cada 4 anos, favorecer o Brasil? Sim, todo ano os campeonatos mudam. Então, esse ano vai ser em junho na Grécia. Ano passado foi na Austrália, em setembro. No ano retrasado foi em Milão, em outubro. Então, vai mudando a sazonalidade. E sim, a ideia é que a cada 5 anos eles façam uma competição mundial em um país produtor. Tá. Então pode ser o Brasil, pode ser a Colômbia. Já teve no Brasil o Campeonato Mundial? Teve... De barista não, das outras categorias sim. Teve em 2018, 4 categorias de uma vez. Foi a única vez que... A primeira vez que aconteceu e a única, né? Então no próximo 5 anos que eles falam, talvez pode ser um outro país produtor, não o Brasil, porque o Brasil já foi em 2018. E aí quais foram as categorias que teve o Campeonato Mundial em 2018? A minha categoria, que é o Brewers, teve Latte Art, Good Spirits e Cup Tasters, eu acho. E Cup Tasters, que é de campeonato de cupping, né? Pra grãos e o outro é de drinks com café? Isso. Existe uma competição só pra coquetelaria com café. Entendi. Esse nenhum de vocês dois participa? Não. Acho que talvez ele aí, porque a gente tava falando que depois ele seria bom pra participar. Porque não dá pra ser tipo Michael Phelps e ir lá participar de várias categorias? Até dá. Tem alguns competidores mundiais que eles participam assim de todas as categorias e se saem muito bem. Mas é muito difícil, em nível de tempo, investimento e dedicação, você conseguir ter uma performance boa em todos. E nesse ano não teve de barismo junto, por quê? Esse ano, o nacional se diz, né? Em 2018, por que não foi o de barista junto, o mundial Porque aqui? Provavelmente o de barista naquele ano já tinha sido antes em algum outro evento. Já aconteceu antes, Sim. O do ano passado foi que mês? Que você participou? Foi no segundo semestre, foi em setembro, Austrália e Melbourne. E já deu tempo de ter o Campeonato Brasileiro pra poder qualificar pro Mundial em junho? Ainda não. Vai rolar provavelmente daqui a um mês ou um mês e meio. E aí você vai participar novamente? Vou participar sim. Defender o cinturão? O maior campeão tem quantos campeonatos seguidos? Eu acho que nenhum campeão tem campeonatos seguidos. De barismo? De nacional? Barismo, Eu sou o único que devo ter 2 títulos seguidos. Entendi. Não tenho certeza. Tá. Mas 3 provavelmente com certeza. Mas tem campeões que têm 3 títulos. Sim, mas não seguidos. Não seguidos. Entendi. A gente vai defender o título a terceira vez. Acho que é mais difícil ser 3 vezes campeão nacional do que ser uma vez mundial, não? Não, eu acho que ainda o mundial é muito mais difícil, sim. É mais difícil o mundial, você sair de Fórmula 3 e ir pra Fórmula 1. Mas se Deus quiser, sendo campeão nacional novamente... Certo. O gol é campeonato mundial ou vamos ser um pouco mais razoáveis? Vamos lá, o top 5, já que a gente foi top 10, dessa vez vamos ser top 5. Não, o gol começa a ser campeão mundial mesmo, sim. Sim. Mas sempre foi? Eu acho que como empresa e nossos objetivos pessoais, acho que atualmente é isso. Porque não... Acho que eu falei da outra vez, mas né, no Brasil não existe campeão mundial em nenhuma categoria. Mas já existia top 10? Top 10 já existiu, mas foi quase 20 anos atrás. 15 a 20 anos atrás. Vocês ficaram felizes com o top 10, então? Com certeza. Não? Com certeza. Acho que foi virando uma construção de um sonho, né? Então, a gente começou a entrar em competições em 2019. A gente já tinha competidores da nossa equipe desde 2017, porque a gente sempre teve esse objetivo de colocar alguns campeões ou baristas que se sobressaíam na nossa empresa para competir, para eles poderem ganhar nome. Acho que a gente achava que era um marketing excelente para a empresa também. E era uma forma de aprendizado e aumento de nível técnico da equipe. É que nem você colocar um cozinheiro para participar de uma competição mundial aí de gastronomia para adquirir técnicas novas, ter um networking, né? Começar a aprender com outros competidores ao redor do mundo. Aí em 2019 a gente acabou abraçando esse desafio de entrar nós mesmos, principalmente porque a gente sentia essa falta de conhecimento nosso. A gente estava incentivando a nossa equipe, mas a gente não tinha o caminho traçado para fazer um campeão nacional.
muito menos chegar no Mundial. Então, a gente começou a construir esse sonho em 2019, foi quando eu e o Gary a gente entrou nas competições. Foi em 2019 que eu ganhei meu primeiro título, né, no Brasil. Mas logo no primeiro campeonato, então. Logo no primeiro campeonato. E já era o objetivo também ser campeão? Já dava pra ter essa noção de que a gente tem capacidade pra isso? Não dava pra imaginar. A gente trabalhou pra ter um resultado muito bom, né? Na época a gente tinha conhecido diversos competidores de fora, né? Porque como a gente tem um contato muito grande com clientes no mercado externo, a gente, na época, tinha conhecido o Yoshi Iwase, que foi um dos meus coaches na época, que é um barista japonês. Ele tá nesse ramo de competição há quase, 15 anos. Mas ele não mora no Brasil? Não, ele mora no Japão. Ele veio pra cá pra te ajudar? Ele veio pra cá pra me ajudar. Aí vocês custearam a estadia, esse tempo dele aqui? A gente tinha algumas parcerias porque a gente exporta os cafés pra fora, então a gente sempre tenta custear dessa forma porque é mais vantajoso. E ele foi segundo lugar no mundo. Né, que já é um feito assim. Tá. Então, e ele não participa mais? Não participa mais. Pra você ter uma ideia, é tão difícil que assim, muitos competidores, quando eles chegam terceiro, segundo, né, já tá lugar, bom. Pra eles já é o suficiente, porque realmente é um esforço muito grande pra chegar no topo, né? Você conheceu a coreana que foi campeã, acho que em 2018, não foi? 2019. 19? Sim, conheço a Juyeon, sim. E ela não participa mais também, então? Ela também não participa mais. Depois você ganha o Mundial, aí não... Realmente ou não tem se você mais... quiser mudar de categoria, porque tem pessoa que faz isso. Ela ganha o Mundial em uma categoria e quer ganhar em outra, sabe? Aí existe essa pessoa. Sim. Mas, assim, dificilmente você vai voltar a participar, porque sabe que demanda muito tempo, muito investimento, muito Uma vez que você já foi campeão, você ainda precisa de novo contratar um técnico, uma equipe? Você já conseguiu. E como a gente estava conversando, você não joga contra alguém, você joga contra si mesmo. Exato. Não dá pra só... E é caro também a inscrição no campeonato? A inscrição, na verdade, pro Mundial, por exemplo, a inscrição é você ganhar o Nacional. É qualificação. É qualificação. Isso, já que pro Nacional, eu não acho que seja tão caro. É uma taxa básica aí de R$300, mais ou menos, para se inscrever. Mas o investimento é alto em relação a todo o componente da competição, né? O atual campeão não precisa passar por uma qualificação de novo para ir. Você precisa passar. Você sempre precisa ganhar o Nacional naquele ano para competir no Mundial. Tá, mas se você for campeão mundial, você não ia precisar ganhar o Nacional de novo para participar. Será que ia precisar? É que geralmente depois que você é campeão mundial, você não participa mais. Mas por opção própria. É que ninguém cria essa vaidade de querer manter o cinturão e ficar muito tempo assim. É muito raro. A gente não viu nenhuma vez. A gente viu algumas pessoas... alguns bartenders que foram campeões mundiais de Coffee and Good Spirits, por exemplo. De coquetelaria. E aí eles mais uma vez e ganharem de novo. O pessoal que bebe é mais, mais ousado. Exato, é mais ousado. Entendi. Mas é que depende muito do objetivo, né? Tem baristas que, assim, a gente entra em competição não só com o objetivo de ganhar, né? Mas sim de trazer algo novo pro mercado. De realmente mudar o mercado de uma forma positiva, impactar desse jeito, né? E uma vez que você ganhou, talvez você não precise necessariamente de um título para continuar competindo. Trazendo essas novas tendências. Assim, você já consegue meio que um passaporte para poder ter acesso. Sim, sim. Que a gente gravou com o fisiculturista Vitor. E aí ele falou que a competição mais almejada é o Mr. Olímpia. E aí eu imaginei, assim, para mim no Mr. Olímpia era muito óbvio que alguém que ganhe queira... agora eu não vou mais competir. Eu já cheguei meu corpo na perfeição e pronto. Certo. Agora eu só preciso manter para não ficar feio, entre aspas, sei lá, para não perder um pouco a forma. Eu não preciso mais competir. Ele falou, não, que o pessoal segue tentando manter. E para mim é mais incrível do fisiculturismo, porque na minha cabeça dá muito mais trabalho manter um título desses do que um que é de uma, como é que fala? De uma coisa que você não precisa ficar mantendo, né? Não, porque você já tem todo o conhecimento e ficaria até mais fácil ganhar uma segunda vez, não? Sim. Eu acho que essa é uma das grandes motivações de a gente continuar competindo também, porque o mercado de café especial é muito novo. Então, tudo que é tendência e inovação acontece muito rápido. Então, hoje o que eu tô apresentando numa competição, provavelmente ano que vem já não é mais relevante. Porque o mercado muda muito rápido. Entendi. Então você tem muita novidade de café, muita novidade de técnica. Nossa, mas é uma bebida que tem mais de 100 anos e ainda consegue ter tanta novidade assim? Sim, sim. Não, acho que o café tem
mais de 100 anos de história, mas se a gente comparar com vinho ou a cerveja, por exemplo, tá. é quase um histórico milenário em termos de comparativo. E acho que principalmente em competições. Né? Exato. Você tem ideia de em qual edição do Campeonato Brasileiro de Mundial estamos? A gente tá na 20ª, faz pouco mais de 20 anos as competições. Mundial. Mundial. E o Brasil acompanha sempre? Tipo, assim o Brasil acompanha sempre. Desde o primeiro. A primeira edição foi em 2002, por aí, 2001. Entendi. Legal. Então, você ainda precisa ser campeão brasileiro de barismo. Certo. Você já tem o passaporte para poder disputar o Mundial. Sim. De uma certa forma, então, não vai acontecer, mas mesmo você não sendo campeão... Só o primeiro lugar vai ou o primeiro, segundo e terceiro já pode ir Não, pro Mundial? Só o primeiro lugar vai. Só o primeiro? É. Mas você tinha sido vice, mas você participou do Mundial. Porque naquela época o Covid estava muito restringindo bastante, né? Não era tão fácil participar. Aí a opção que acontece é que o campeão pode dar o lugar dele. Tá. Porque aí naquela época aconteceu isso. Ela não quis ir pro Mundial porque tinha que ficar em quarentena, 14 dias, etc. E naquela época era bem restrito, né? E foi na Austrália? Foi em Milão. Foi em Milão. Só que 2021. naquela época o Brasil não podia entrar direto pra Itália. Você tinha que fazer toda uma logística. 14 dias em algum país da Europa pra depois conseguir entrar na Itália. Entendi. E aí ela não quis fazer isso. Ia perder muito tempo e tal. Aí ela falou, não vou esse ano, vou ano que vem só. Ela podia fazer isso. Uhum. Aí automaticamente eu que ganhei a vaga. Então eu acabei indo no lugar dela. Entendi. Mas assim, eu já sei que um costuma ajudar na equipe do outro. Apesar de vocês participarem em categorias diferentes. Então de qualquer forma vocês dois vão estar no Mundial. Seja participando como barista ou seja participando da equipe do Garan. Isso. Onde vai ser mesmo o Mundial? Em Atenas, na Grécia. Atenas, na Grécia. Tem tradição em café a Grécia? A Grécia tem. É uma tradição um pouquinho estagnada em termos de cultura, né? Eles têm uma cultura meio europeia, parecida com a italiana, de tomar expresso, esse tipo de coisa. Eu achei que... Os gregos odeiam quando falam isso. Eu achei que fosse uma coisa mais parecida com o café turco. Porque a Grécia e a Turquia tem uma história bem né, de rivalidade, de guerras e tal, mas um acusa o outro de ter pegado a sua comida e se apropriado. Exato. E eu acho que eu já tomei uma vez café num restaurante grego e me lembrou muito mais o café turco meio sujo, né? Que a gente fala. Sim. Eles têm essa preferência por mais intensidade de sabor nas coisas. Então, principalmente no café, Você tá sendo educado em falar intensidade. Eles gostam desse café. Eu acho que não tem nenhum grego que ouve o nosso programa, então não se preocupe em falar. Certo. Sim. Não, mas eles têm realmente essa cultura de tomar coisas mais fortes. E você acha que influencia nos juízes? Você tem que ir preparado e pensando nisso? Sim. Mas o corpo de juízes não é só grego, é sempre um corpo internacional. Então eles sempre vão colocar alguém da Ásia, alguém da América do Norte, alguém da Europa. E então você vai estar levando... Você não vai levar grãos da quinta para essa competição por conta disso? É bem provável que não vou usar grão nacional, porque a gente vai estar exatamente que nem o Boro estava explicando, que acabou de entrar em safra nova do Brasil, né? No meio do ano, e é onde vai acontecer o Mundial, é no meio do ano. Então, geralmente... Não vai dar tempo de preparar. Exatamente. Em questão de frescor, seria muito bom. Ou não faz muita diferença esses poucos... Quanto mais fresco for e a qualidade do café for muito bom, é o ideal para usar em competição, né? Geralmente é isso, né? Então, daria para você, por exemplo, estar se preparando com um café não nacional e se de repente surgiu de uma última hora um café que você acha que tem muito nacional, muito potencial, valeria a pena trocar todos os planos e os treinos para poder aproveitar esse café? Sim, mas aí quando você escolhe um café, você tem que pensar em muitos outros detalhes além disso. Porque não é só escolher e fazer ali para ficar bom, né? Porque vem todo um storytelling, um preparo. Por que você tá fazendo esse café? Qual a receita que você tá fazendo? E se eu mudar o café de uma hora para outra, aí eu tenho que fazer do zero tudo de novo. Mas você já começa com um storytelling muito bom, do tipo... Eu já estava com tudo planejado, mas surgiu esse café e eu precisei não perder a oportunidade. Já começa uma história muito boa por aí, não? Eu acho que... comparando com o que eu fiz agora no Nacional, né? O storytelling era muito bom porque eu falava muito um pouco da história dos produtores do local que eu usei e principalmente na questão de juntar duas regiões que geralmente são muito rivais nesse país. Então... Minas Gerais e Espírito Santo? Não, eu usei café do Panamá. Panamá. Tá. Mas você diz o Panamá com o Brasil, a rivalidade. Não, usei do Panamá, só que tem duas regiões do Panamá que os produtores não... Dentro do Panamá tem a rivalidade entre eles também. O país já é minúsculo. Exato. E eu justamente contei essa história na competição. Era um geisha?
Eram 2 geishas, né? Tá. Aí juntei 2 geishas de 2 regiões diferentes que são rivais. Então, no mesmo país, 2 regiões diferentes são rivais, mas com o mesmo tipo de café. com o mesmo tipo de variedade. Os dois de têm café. especialidades em café geisha. Sei. A especialidade deles os dois eram mais fortes, era isso. E, sendo sincero, não tem ninguém do Panamá que ouve a gente. Tem diferença entre esses 2 lugares? É que uma região é mais nova hoje e a outra região é mais antiga, que é mais conhecida por plantação de café tá. mais antiga. Então é a rivalidade tem essa tradicional e o gerações. moderno. Exatamente. E você usou os 2? Usei das 2 regiões. Tá, entendi. Mas você usou pra fazer uma receita, você blendou os 2? Blendei os dois pra fazer uma receita, exatamente. Nossa, os caras do Panamá ficaram loucos da vida, então. Ou você acha que é normal o pessoal pegar o café deles e blendar dessa forma? No nível mundial, geralmente é mais normal, já hoje em dia, eu diria. Os produtores só querem ver se realmente vai ter um resultado bom na competição com o café deles, né? Que é o que dá um marketing muito forte pra eles, né? Entendi. Então, pra eles, assim, é normal. Se blendar ou não, é só escolha, assim, sabe? E se você for campeão mundial, por exemplo, usando um blend dos 2, você tá praticamente sendo um prêmio Nobel da Paz, né? Você vai estar promovendo assim, os dois assim, ficarem amigos. Eu não sabia disso até eu ir lá e conhecer o produtor. Ele que me contou. A gente achava que era normal. Cada um tem sua região, cada um tem sua produção. Mas aí ele falou, não, geralmente esses 2 lados não se misturam. Ele falou que os 2 não se falam e geralmente é um rival do outro. Entendi. Aí eu falei, nossa, sério? É esse nível aqui? Eu falei, é assim aqui. Aí ele falou, não, por que você não faz esse blend dos 2 pra realmente trazer algo único que ninguém nunca faz, geralmente, né? De 2 regiões diferentes do próprio país, né? Aí que começou todo esse processo, storytelling, né? Aqui no Brasil a gente tem isso também? 2 regiões no Brasil que são tão rivais, tipo São Paulo e Rio, em relação ao café? Acho que existe rivalidade, mas provavelmente não nesse nível. Porque as regiões produtoras do Brasil são muito diferentes e são muito amplas. A gente tem muitas regiões produtoras, né? E a gente tem estilos e categorias de produtores diferentes, né? O Brasil hoje é o maior produtor no mundo, né? De longe. E tem produtores de escalas muito diferentes. Então, por exemplo, um produtor grande do Cerrado que produz lá para 50 mil sacas por ano é 1000 vezes maior do que um produtor pequeno no sul de Minas que deve estar produzindo lá as 1000 sacas dele por ano. É mais uma. Não chega a ser uma rivalidade, é mais uma competição, né? São concorrentes, talvez, mas não chega. Geralmente os comentários vão ser: não, a minha região é muito melhor, a minha região tem cafés muito mais premiados, mas no geral. Cada um defende com o seu ponto de vista. Então, a região em si. A região em si. Exatamente. Porque aí entra a questão do storytelling, porque assim, antes da onda do café especial, eu falava muito, esse café é de Minas. Né? Mesmo que, acho que em Minas mesmo tem regiões diferentes pro café, né? Sim. E não se falava tanto, por exemplo, de café Espírito Santo, né? Que é uma coisa mais nova, agora junto com os cafés especiais. Exato. E vocês têm fazenda nos 2 lugares, descobri hoje. Vocês têm fazenda no sul de Minas e fazenda na confra de final do ano entre os fazendeiros. Lá tem uma competição, dá pra fazer uma confra entre os fazendeiros do sul de Minas e de Espírito Santo pra... É bem difícil porque, inclusive, assim, uma das razões que a gente acabou adquirindo uma propriedade no Espírito Santo é porque realmente o Espírito Santo está em tendência e o Espírito Santo tem um terroir, né? Tem um microclima muito específico que é incrível para café de alta qualidade. E, sim, não tem como fazer confra porque as épocas das fazendas são muito diferentes. Então, de colheita? De colheita, principalmente. Então, enquanto Minas está pegando fogo, trabalhando de colheita, que é no meio do ano, né? Em torno de maio a agosto, o Espírito Santo está tranquilo. E o Espírito Santo começa geralmente a colher agora em novembro. Começou em novembro e vai até janeiro, fevereiro. Caramba, dentro do Brasil. E não são... Tem um clima muito diferente, Espírito Santo e Minas Gerais? Completamente diferente. Muito diferente. Por causa de altitude ou... São vários fatores, mas principalmente altitude, né? Por exemplo, o sul de Minas, você tem épocas muito distintas de inverno seco e verão molhado, né? Quente e úmido. Então, o verão chove quase todos os dias. No inverno, você tem quase 30 ou até 45 dias sem chuva, que é perfeito para a secagem do café e esse tipo de coisa. Já o Espírito Santo não, ele chove o ano inteiro. É mais parecido com o Panamá. É mais parecido com o Panamá e a América Central, sim. Entendi. Por isso que estão desenvolvendo geisha lá, então. Exato. Não só geishas, mas outras variedades em si já tem uma performance e até mesmo um perfil sensorial diferente por causa da região. Então, o Campeonato Brasileiro de Barismo
a época que escolhe vai favorecer o Minas ou o Espírito Santo. Exato. Dependendo, Exato. sim. Nossa, e como é que você negocia isso? Dá pra ter uma data meio termo? Não, geralmente os campeonatos nacionais, eles dependem das datas dos mundiais. Então, o Brasil tem feito um trabalho bem bacana de tentar preparar os baristas um pouco mais cedo para o mundial. Então, geralmente acontece entre Então, ele joga a culpa no mundial. Se tô favorecendo o Minas ou o Espírito Santo esse ano, o problema é do mundial. Exato. Entendi. Tá num lugar cômodo, então. Fica até mais tranquilo, né? Então, você já sabe, no Campeonato Brasileiro, você precisa usar grãos do Brasil, não? Não necessariamente. O Brasil, apesar de ser um país, de certa forma, restritivo de cafés internacionais, né? Importação de cafés internacionais, eles não restringem no nacional. Tem alguns países produtores que restringem, que falam que etapa nacional você só tem que usar o café nacional. E isso, na verdade, desfavorece para competir mundial, né? Porque você não consegue treinar em alto nível, né? Sim. É igual quando a gente gravou episódios da Copa, né? A gente tava conversando aqui nas nossas discussões, que teoricamente na Ásia, a Coreia, ela é uma equipe superior. Então, quando ela joga contra os adversários da Ásia, ela precisa jogar meio que se impondo, né? Certo. E aí, de tanto jogar com esse time, quando vai pro Mundial e precisou se defender, não soube se defender. Era mais ou menos essa comparação que a gente fazia. Então, o certo seria você poder permitir... Faz sentido falar que para fortalecer o mercado nacional, o certo era permitir... Porque, não sei se o pessoal sabe, a gente tem uma política bem protetora para os nossos cafés. A gente... No Brasil, você não pode comprar café de fora verde. Você tem que comprar ele já torrado. Exato. Isso. Só que quando você compra um café torrado, a gente já perde porque a torra começa a corrida contra o tempo para você tomar ele quanto mais fresco. O certo seria a gente poder importar ele verde para poder torrar aqui. Exato. Vocês acham que o melhor para o Brasil seria abrir essa importação? Eu acho que sim. Eu acho que... Pro mercado, não em termos de competição em si. Sim. Eu acho que pro mercado é essencial, principalmente também para essa parte educativa para o cliente. O cliente muitas vezes não tem essa referência do que é um café especial produzido lá fora. E ele pode sofrer diferentes enganos aqui e não entender muito como se categoriza essas qualidades de café aqui no Brasil. Então, assim, hoje você vê grandes marcas também na gôndola de supermercado estampando café super especial na marca deles, sendo que necessariamente não são. Né? Então, ter esse conhecimento, né, pro cliente, pro mercado em si também, eu acho que é super vantajoso. Mas não é mais desvantagem para a fazenda? Assim, essa vantagem que a gente vai ter para o consumidor final, num primeiro momento em acesso, não vai acabar prejudicando as fazendas ou vai fazer com que as fazendas saiam de um nível de acomodação e comecem a tentar... buscar novas tecnologias. Eu vejo dois pontos, né? Primeiro que consumidor nacional no Brasil, pelo menos ele não sabe que está consumindo só café brasileiro. Ele às vezes acha que está vindo de outro país também e tudo mais. Mas no Brasil, dentro do Brasil, pelo menos 99% está consumindo café só produzido no Brasil. E segundo ponto é essa questão de que eu acho que entrando numa competitividade maior de cafés de outros países produtores, aí forçaria os produtores nacionais também a investir um pouco mais em conhecimento e entender como produzir um produto melhor nacionalmente. Mas assim, o mercado de café commodity aqui no Brasil, o café comercial, precisa se desenvolver mais? Eu diria que não. O mercado comercial do Brasil é muito bem estruturado e muito bem consolidado hoje. E a gente abrindo importação, você acha que impactaria mais no convencional, no comercial ou no de café especiais? Eu acho que com certeza mais no de cafés especiais. A gente não estaria pegando o café do Vietnã, que é mais barato e... Não. Eu acho que em termos de preço ainda é muito difícil você bater o Brasil. O Brasil é de longe muito mais efetivo, muito mais tecnológico em termos de produção de cafés de grande volume. Então, essas medidas restritivas não... Porque antigamente a gente aprendia até na escola que o pessoal até queimava o café para valorizar a saca. Exato. Então essas medidas restritivas que a gente fala meio protetoras comercialmente não acomodou a nossa indústria de café commodity. A gente ainda consegue ter, assim, o grande volume que a gente produz nem é consumido aqui no Brasil, provavelmente, então... provavelmente é muito mais para fora. Eu acho que as medidas restritivas têm um objetivo importante, que é restringir a entrada de doenças ou outras pragas que possam ocorrer com café. Mas, de certa forma, eu acho que o Brasil em si já é tão avançado
logicamente, em defensivo, em controle de pragas, que assim, o Brasil exporta muito essa tecnologia para outros países produtores. Mas eu acho que, de fato, eu não acho que vai prejudicar os produtores ter essa disponibilidade de cafés. Acho que vai ser até mais benéfico, porque você muda um pouco a mentalidade do produtor brasileiro. Mas o produtor brasileiro entende isso? A grande maioria? A grande maioria não entende, Ainda porque eles têm essa mentalidade que, não, o Brasil é inferior à qualidade de produtos dos cafés da Etiópia, por exemplo, ou da América Central. E eu não acredito nisso, né? Então, eu Mesmo consigo... tanto o café commodity quanto o café especial. Exato. Mesmo no café commodity, existe uma visão de que talvez o nosso café não esteja no mesmo nível do café commodity de outros lugares. Exato. Tanto que o Brasil sempre acaba sendo precificado menor, né? Numa mesa. Então, eu acho que, na verdade, é o contrário. Vai ser muito pelo contrário. Se a gente consegue ter essas referências, a gente consegue cada vez mais mostrar para o mercado que o Brasil tá lá em cima. Tá, mas assim, em busca de referência pro produtor, a gente não pode importar um café verde. Mas trazer um pouco de café verde na mala pra gente pegar, pra ter como referência, isso dá pra fazer, não? Tecnicamente é proibido. Até a menor quantidade possível. Sim. Se liberasse pelo menos um volume pequeno pra gente poder trazer a amostra pra poder fazer aqui, já ajudaria bastante. Bastante beneficial. E quem a Associação Brasileira que organiza os campeonatos de café aqui no Brasil, eles entendem dessa forma também? Eu acho que a Associação Brasileira aqui faz um trabalho incrível em incentivar produtores a ganharem nome no mercado e incentivar a exportação mesmo. Então, não faz muito da parte do interesse deles realmente fazer um lobbying para isso ou trabalhar essa área. Porque a palavra é essa, é lobby. Precisa fazer um lobby. Exato, e a quem que vai poder fazer esse lobby? Hoje não tem muito uma organização específica que conseguiria trabalhar nisso. Porque assim, eu antes de ficar focado aqui no estúdio, eu trabalhei com cerveja artesanal. Certo. E as cervejas especiais, de uma certa forma, dá para comparar as cervejas commodity convencional, né? Comerciais com as especiais, assim, no mercado do café. E aí quando eu comecei a me interessar um pouco mais pelo café, eu ficava com inveja dos incentivos que o café tem do governo e a cerveja não possui, né? Muitas das vezes a cerveja era barrada por bancada evangélica, por exemplo, né? Porque é uma bebida alcoólica e tal. Só que quando a Ambev também começou a entrar no mercado de cervejas especiais, e aí precisou também de ter começou a enxergar que não, porque a Ambev, de uma certa forma, que eu vou falar aqui até meio polêmico, grande parte que bancava, quando empresas podiam fazer doação de campanha em épocas de eleição, as empresas de cerveja, de bebida, doavam muito para a bancada evangélica. Certo. Entendeu? Então, no mercado de cerveja artesanal especial, enxergava-se que o vilão era a cerveja comercial que pagava as bancadas de político para não permitir uma flexibilização maior para cervejas especiais. Então, cervejaria pequena não podia entrar num Simples Nacional, por exemplo. E aí o pessoal enxergava que as grandes empresas de cerveja que estavam barrando isso porque eu não posso facilitar para vários pequenos surgir, porque é uma briga minha de uma empresa grande contra várias pequenas, né? E aí, no final das contas, acabou aprovando com muito lobby. E de qualquer ou não, para essas coisas serem alcançadas, esses objetivos, é necessário esse lobby. Porque café é não tem, acho que não tem uma imagem mais conservadora aqui no Brasil do que o café, né? O café que levantou a cidade de São Paulo, historicamente, atrasou muito o processo de abolição da escravatura aqui do Brasil por causa da mão de obra, né? Sim. Então, eu fico imaginando assim, hoje, o café especial. Tem uma propaganda muito boa do McDonald's nos Estados Unidos, do café, vocês já viram? Que é um cara que chega numa cafeteria pra pedir café, só que é uma cafeteria especial, ele fica totalmente perdido e o atendista falando várias línguas, e aí ele se sente muito feliz quando vai do McDonald's, só pede um café e recebe o café, né? Certo. Entendeu? Então, a imagem que a gente tem no café aqui no Brasil é muito longe ainda, né, do hipster, tomando os cafés em várias assim. Eu imagino ainda muito a tiazinha fazendo café no filtro de pano. Sim, numa térmica gigante. Numa térmica gigante. Ou tomando aquele expresso torradão. Que dá pra até comparar, assim, de forma meio errada com um ristretto, assim. O pessoal gosta de um café muito forte, né? Então,
durante um tempo, eu pensei assim, acho que se eu for empreender de novo, eu não vou mais empreender com coisas que a gente precisa ensinar. Certo. Né? Vou fugir disso. Então, tanto que a gente conversou aqui com o cara, a gente gravou, era um consolando o outro em relação às dores. E aí a gente teve um outro episódio recente com o Paul da pizzaria da Post Boutique, em relação a comer pizza com a mão, por exemplo, né? Aqui no Brasil também. Tanto que a gente recebeu um comentário, assim, a gente subiu um corte do Paul explicando, né? Que tem gente que pede garfo e faca. Aí um senhor fez um comentário um pouco agressivo, assim, do tipo... Vocês estão do Brasil, vocês têm que se adaptar como que é o Brasil. Ah, né? sim. E assim, no perfil do Cupcast eu defendo meus convidados. Eu não deixo ninguém ser agressivo. E aí eu apaguei a mensagem, eu mandei uma mensagem privada pra pessoa, explicando assim... não fui agressivo, tentei desarmar antes, porque eu já vi que a pessoa tava muito alterada. Então, olá, tudo bem? Antes de mais nada, obrigado pelo comentário. Uma pergunta, você ouviu o episódio inteiro ou você viu só o trecho? Eu vi só o trecho. Então, eu recomendo que você ouça tudo, porque lá ele explica, ele adora comer pizza tradicional paulista, que se come com garfo e faca. Tanto que a primeira ideia de pizzaria dele era essa. Mas aí eu expliquei pra ele, aí a pessoa acalmou. Certo. Aí mandou um áudio tipo, desculpa se eu fui rude, assim, aqui eu sou meio direto, as pessoas até comentam que eu sou meio grosseiro. Aí depois disso ele... continua comentando, vira e mexe nos nossos episódios de forma muito mais... com mais empatia, né? Mas eu pensei, nossa, eu não vou fazer mais nada que eu precise educar as pessoas, porque dá muito trabalho. E vocês vestem essa camisa, né? Assim, além de tentar educar na cafeteria, vocês ainda têm os cursos, né? Exato. Como que tá... Como que a pandemia... Os cursos são todos presenciais? Até antes da pandemia sempre foi 100% presencial, mas isso foi para todo mundo, né? Mas assim que entrou a pandemia, a gente teve que fazer uma mudança, assim, radical, diria. E deu para continuar os cursos de forma online? Mas não presencial, é isso. Eu tive que fazer muita transição para online, criar novos cursos totalmente diferentes para adaptar para a pessoa, né? Mas você teve que fazer uma videoaula, por exemplo? Videoaula não, era tudo ao vivo mesmo. Era eu lá na câmera e era igual as nossas escolas que tiveram que se adaptar. Isso, exatamente igual. Ao vivo, fazendo online, é isso. Né? Então, eu adaptei muito dessa forma. E ainda continua, não? Provavelmente isso facilita para pegar... pessoal que quer aprender, mas não é de São Paulo. Sim, isso ajuda muito para pessoas principalmente de outros estados e até muitas vezes de outros países, né? Que brasileiros que moram em outros países, né? Isso ajuda bastante. Mas agora que meio que flexibilizou bastante, as pessoas fazem questão de querer fazer presencial. Mesmo se você abrisse uma turma online, você acha que não... Muito difícil, assim. A não ser que a pessoa tenha uma consistência fazendo só curso online e as pessoas sabem que você faz só online. Aí a pessoa até busca mais. Então, porque a pandemia, de uma certa forma, né, agora voltando a ter uma educação, ela educou muita gente a pedir um delivery, educou muita gente a baixar um iFood, e educou muita gente a começar a aprender online. Tanto que eu lembro, assim, eu vi um meme muito bom no meio da pandemia, que é assim, gente, se eu tiver algum amigo que na pandemia aprendeu mais de 2, 3 línguas, fez novos cursos e não engordou, eu tô já desfazendo a amizade, porque a única coisa que eu consegui fazer na amizade na pandemia foi engordar. Então as pessoas também, uma vez que aprendem a fazer um curso online, deve ter visto que não é tão ruim, que é tão bom quanto, que não ajudou a criar essa cultura? Acho que ficou uma coisa mais mista, né? Tem alguns clientes que, obviamente, têm essa preferência de fazer online, porque já tá trabalhando de casa, consegue fazer esse tipo de coisa. A gente viu uma melhoria em termos de comportamento de consumo também. A gente tinha um clube de assinatura que praticamente triplicou em tamanho durante a pandemia. E tem se mantido, porque acho que o pessoal descobriu que tem essa não precisa até cafeteria para comprar. Exato, então consegue receber de forma fixa todos os meses. Então hoje o nosso clube roda super tranquilo com esses clientes novos que a gente viu que não se desfizeram da assinatura. O clube, o cliente escolhe os grãos ou vocês que fazem uma curadoria do que mandar? A gente que faz a curadoria. Eu acho que é até mais interessante, principalmente para a gente curar e pensar um pouco na experiência do cliente e ter essa conexão e a confiança do cliente. Pensar, não, deixa eles escolherem meus cafés. Mas dá para mandar lotes diferentes todo mês? A gente faz combinações diferentes. A gente tem entra blends. Entra blends também. E a gente tem uma linha de cafés que a gente chama de nanolotes ou selection, que são cafés que eu seleciono no mês, o Guerra que seleciona no outro. Que esses cafés vão sempre estar mudando.
Tá, mas aí não são só das fazendas de vocês, Não, são de não. outros lugares. São de outros Às lugares. vezes a gente manda café de competição também, porque a pessoa que nunca provou, nunca tem ideia do que é, aí a diferença, né? Aí a gente acaba vendo umas coisas diferentes também. E café de fora também? Dá Sim. pra mandar? Cafés de fora também a gente manda. Só que são cafés que a gente importa torrado já. Tá. Então já é uma outra estrutura. Aí tem que ser uma corrida contra o tempo pra poder chegar a tempo Exato. num frescor legal pra poder mandar. Exato. Sim. Mas hoje o mercado de cafés é uma quebra de paradigma, assim, né? Então, sim, o café começa a oxidar hoje. Ele termina de oxidar hoje com 30, 60 dias, talvez. Após a torra. Após a torra, sim. Mas existem formas de você armazenar para durar um pouco mais tempo. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem passado essas coisas para os clientes também. Dá pra fazer Por exemplo, tinha uma época, voltando pra cerveja, né? Porque eu aprendi as gambiarras que a indústria faz pra poder... Então, por exemplo, existem as cervejas maturadas em barris. Certo. Uhum. Só que no Brasil, não sei como tá hoje, mas na época que eu trabalhava com o bar, era proibido você importar um barril usado de bebida, né? Porque aí, por exemplo, as pessoas querem maturar uma cerveja no barril de bourbon, você não podia importar um barril de bourbon. Então, eles importavam o quê? É um barril de bourbon com 1 litro de bourbon dentro, Uhum. e aí, teoricamente, ele tá comprando 1 litro de bourbon. O barril é só o recipiente. Uau. Era a forma que eles enxergaram pra poder fazer as manobras. Uhum. Daria pra fazer algo parecido com o café? Tipo, eu compro um café verde, levemente torrado, pra terminar a torra aqui? Existe, na verdade, tem uma empresa gigantesca no mercado que faz isso. Eles trazem um café pré-torrado para ser finalizado aqui e assim eles conseguem trazer em grande volume De cafés. outros países. Isso é só pra burlar, na verdade. Existe um É. motivo técnico pra fazer uma pré-torra? Tecnicamente, não. E dá pra você falar o que é, a partir de quanto é uma torra? Dá pra falar assim, eu botei o café, liguei, desliguei, aí já torrei, essa é minha torra e vou mandar agora pra eles. Acho que eles chegam a trazer o café até já com uma mudança de coloração mesmo. Então Tá. o café já vem bem pré-torrado. Entendi. Mas seria uma forma também, né? E o fiscal saberia? Chegou o café aqui, esse café tá torrado ou não tá torrado? Eu acho que sim, eles sabe fazem sim. toda a documentação certinha. É? Eles pegam, principalmente quando é coisa orgânica que tem risco, eles já sabem na hora, assim. Passa pela máquina e já sabe tudo, já, né? Então, É uma máquina que vai avaliar se... eles passam por raio-x e tudo, eles conseguem saber na hora já. Se é verde ou se é o... É porque eu acho que Torrado. quando começou essa onda de torra clara, e você pega pessoas que estão acostumadas a um outro tipo de parâmetro, deve estar assustado. Isso aqui não tá torrado. Uhum. Não, quando eles receberam o primeiro lote de importação de um café de torra clara. Exato, deve ter achado muito estranho, né? Porque a cor original Não, mas é mais assim, o escura mais mesmo. difícil é o primeiro. Aí depois que ele percebeu que não precisa ser preto, e você vai clareando ao pouco. Pô, eu incentivando aqui a burlar as leis, não é? Vamos esquecer essa parte então. Mas é que uma vez eu pensei em criar como a gente tinha o bar de cerveja, eu pensei em criar a assinatura de cerveja. E aí a ideia era mandar. Só que eu desisti da ideia porque eu falei, eu não vou conseguir sustentar durante muito tempo uma curadoria de cerveja. Aí vou ter que começar a repetir. Uhum. E no caso da cerveja artesanal, hoje as pessoas entendem que foi uma coisa que trouxe maus hábitos para o consumidor. Sempre essa procura por cerveja nova, porque Certo. não necessariamente o novo tem qualidade. Aí você fica daquela corrida de só tentar achar coisa nova, e aí a régua baixa. Né? Então, por exemplo, não daria para ter uma assinatura Mundo Novo. Então, todo mês eu quero 300 gramas de Mundo Novo na minha casa, grão. E aí quem assina tem um preço mais em conta? Dentre os clientes, assim, já teve pessoas que perguntavam: não posso receber só esse grão todo mês? Eu não quero curadoria, eu quero só esse grão. Tem gente que procura. Eu acho que eu seria um cara desses. Tem sim. Ele falou: eu só quero esse aqui todo mês, não quero... Mas nenhum ainda outro não grão. existe esse produto. Ainda não. Assinatura de grão. Não. Porque tem os que vocês têm sempre, não? Ou tem algum que não tem sempre? É que a diferença também é que, apesar de a gente ter por exemplo, um lote Mundo Novo, um Supreme todo ano, café, a safra é sempre anual. Então sempre vão ter suas variações de safra.
Então, esse mundo novo deste ano pode ser um pouco mais achocolatado do que o ano passado. Ah, mas aí tem que Então, ser tem muito bom pra perceber essa diferença. Já tem que ser muito bom pra perceber a diferença entre um mundo novo e entre um bourbon. Certo. Né? Aí... assim, Mas pra quem consome no dia a dia, eles já notam. Ainda mais quem é o rato de receber... Quem toma sempre o mesmo. Exato. Mas aí você pode jogar a culpa de que... Mas que água você usou? Qual que é o fio? Qual que é o método? Claro. Qual que é a receita? São muitas variáveis. Mas, de fato, em si, eu acho que o mercado de café especial tá nesse estágio que nem você descreveu pra cerveja artesanal, né? Os clientes estão sempre buscando o que é novo, o que é diferente. E isso, na minha opinião, afasta do amadurecimento. Certo. Porque, que nem você falou assim, tudo bem que tem a questão da safra, mas no caso da cerveja, pelo menos, eu acho que no café deve ter uma coisa parecida. É muito mais difícil você ter consistência. Você conseguir manter a consistência. E quando você consegue manter a consistência, é quando você consegue realmente evoluir mercado, evoluir produto, evoluir tecnologia. Acho que quando você ainda tá naquela fase de que eu posso errar porque falo que é novidade, né? Acho que você não se aperfeiçoa, não? Sim. Eu acho que, na verdade, é mais um sinal de imaturidade do mercado mesmo. Eu acho que tem muitos produtores que atiram para lados diferentes, consumidores que buscam coisas diferentes. Eu acho que é algo que leva tempo e eu vejo que é um processo natural do mercado hoje. Porque eu tenho a impressão de que no mercado brasileiro não foca, assim, como a gente é produtor, talvez por uma certa comodidade, a gente conseguiu focar um pouco no mercado de grãos de origem. Não tanto blendar, né? Certo. E lá fora eu vejo muito mais blends, e aí as cafeterias conseguem, como é que fala? Ter a sua própria assinatura, uma vez que eles não são produtores, né? Não é todo mundo que é igual vocês que pode se dar o luxo de fazer da fazenda até o copo, né? Certo. Então, para poder criar a sua própria assinatura, eles têm que criar o blend. E aí, se eles também sofrem com essa questão que vocês sofrem da safra ser diferente, ele tem que se virar mais ainda em tentar sempre manter o blend do café dele igual e experimentando os blends diferentes. Então ele acaba criando uma certa consistência. Então será que é errado falar que para criar uma consistência no mercado de café aqui, seria a gente ter consistência no blend em relação... E aí a safra alternar, fica um pouco mais achocolatada, um pouco mais ácida, não ser tanto um problema? Eu acho que de certa forma sim. Trazer a consistência de blends é um desafio, né, para o Brasil, principalmente porque a gente é um país produtor. Mas de forma comparativa, o mercado externo, eles têm muita opção de países produtores diferentes. Então, eles têm uma variedade enorme de cafés que eles podem fazer, né? Eles nem precisam falar quais são os grãos que eles estão usando naquele blend, né? Exato. Porque ele pode mudar de lá pra cá. No máximo que eles põem, assim, é o país e a porcentagem de cada país que eles botaram no blend. Tá. Geralmente eles fazem dessa forma, né? Você acha que é difícil, já seria muito ousado vender no mesmo blend com cafés de países de origem diferente? Por exemplo, eu criei meu blend Cupocast, só que esse ano eu usei um café do Brasil e um café do Panamá. Mas eu não achei que a safra do ano seguinte foi tão boa, então eu vou fazer com Etiópia e... Sim, não tem problema nenhum, porque a ideia do blend é você sempre criar um produto novo, né? Não, mas assim... apresentar uma novidade, assim, né? Mas você manter a consistência do blend, assim. O importante é o resultado final do copo. Sim, certo? sim. Não importa qual que é a origem do café... Né? Por exemplo, eu no começo até achava que talvez o mais interessante pro mercado mundial, né, seria a origem do café, você poder estudar, mas já que você tem... E aí eu fiz o comparativo com os lançamentos de cerveja. E aí eu falei, não, pro mercado realmente... O mercado de cerveja artesanal começou a dar passos de profissionalização de verdade quando uma cervejaria pôde repetir sempre os mesmos lotes, sem se preocupar, a mesma receita, sem se preocupar com as pessoas falando que essa cerveja eu já tomei. Né? Ela é boa bastante, que eu quero tomar sempre ela, eu quero sempre tomar esse mesmo. Então, se o resultado final supostamente deveria ser o paladar e não a história, né? O quanto a história vai interferir realmente no café do dia a dia. Não estou falando do café da... Né? Sim, sim. Sim, é quase um autismo, né? Todo dia eu levanto, faço o meu café da mesma forma e eu gostaria que na minha boca eu não tivesse surpresas. Eu gostaria que fosse o mesmo gosto. Ou talvez, como vocês falaram no começo do programa, vocês já estão mais calejados. Você acha que sensorialmente também fica...
acontece isso com o café? Putz, agora eu cada vez mais preciso de café mais ácido pra sentir a mesma sensação que eu sentia antes? Pode falar. Eu acho que como o mundo de café especial ainda é um mundo muito de descoberta, os clientes ainda não têm essa preferência, assim, bem definida. Eu acho que provavelmente no mercado ainda não existe até esse profissional que consiga consistentemente sempre trazer aquele blend específico com aquelas notas aromáticas. Então, se o cara for fazer isso, ele provavelmente vai ter que sempre trabalhar com o mesmo produtor, a mesma composição de blend. Eu não acho que ainda exista um profissional que consiga trazer essa consistência de sabor trabalhando com diferentes opções de produtor ou diferentes formas de torra e esse tipo de coisa. Então falta ainda muito essa maturidade no mercado. Eu posso dar um exemplo assim, que agora eu usei blend também, né? Pra competição, e teve um certo momento durante os treinos eu falei, por que fui fazer blend? Eu cheguei nesse momento assim, porque a dificuldade é tão alta de manter uma consistência em um blend que o sabor mudava, assim, por qualquer coisa que eu mudava drasticamente no sabor. Uhum. Então é nesse nível de dificuldade que tem um blend, quando você vai criar um café, né? E isso escolher pelo caminho mais difícil. Exatamente. Então a gente enxerga isso também como no mercado. Imagina quão difícil é juntar produtos diferentes de produtores diferentes no Brasil, mesmo só dentro do Brasil, né? Uhum. Então a pessoa, claro que tem que ser um super profissional, tem que ser um super provador, um cara super técnico e para manter essa consistência. E mesmo assim já é difícil. Então a gente ainda enxerga que vai começar ainda a ter um crescimento, mas vai demorar um pouco ainda, né? No mercado de cerveja, de café, existe... Vocês vão entender porque eu errei agora. Existe uma busca errada por uma sensação? Porque, por exemplo, na cerveja, quando começaram o mercado de cerveja artesanal, essa nova fase que teve é muito ligado às IPAs, às IPAs, né? Uhum. É onde se buscou muito amargor. Né? Criou-se essa lenda de que o IBU, que é o índice de amargor, fosse referência para um café bom. Então, a cerveja tinha várias... Eu tô trocando café e cerveja toda hora. Né? A cerveja tinha vários defeitos, mas o importante era ela estar amarga, né? Certo. Pro café, quando o que me puxou e me agarrou bem logo no começo no cafés especiais foi a acidez. Uhum. Eu gosto muito da acidez de alimentos, de bebidas. Até que hoje as minhas cervejas favoritas são as cervejas ácidas, são as sours, né? Uhum. No café houve essa busca por uma acidez de forma errada, tanto que a pessoa só procura acidez e esquece as outras notas. Assim como antigamente você procurava, na verdade, a torra, né? Você procurava, na verdade, mais... Achava que o café bom era café mais forte, e café forte supostamente era um café torrado. O café especial também teve Teve, sim. Um comportamento errado? Sim, teve. E é com o quê? Com acidez também ou com outra característica? Mas eu acho que começa pela questão cultural também, né? Porque as pessoas que estavam tomando café desde o começo até hoje, vamos dizer assim, muitos anos, nunca tiveram contato com acidez, né? Principalmente, né? E aí, isso que começou a dificultar um pouco pra... No começo eles enxergavam como um defeito. Exatamente. Mas uma vez que você... enxergam. Então, mas eu digo o geek, que gosta de café especial. Sim. Entende que a acidez é bom. Ele fica um pouco... Existe, por exemplo, pH de café, quando você faz a bebida? Ou seja, no campeonato, na embalagem? Tem um pH comum, assim, para todos os tipos de café em nível de acidez, né? Mas quando é um cara que é um coffee geek, vamos dizer assim, um coffee lover que procura, às vezes ele acha que só tendo acidez já é uma coisa boa, né? Mas quando a gente fala de uma forma um pouco mais técnica em relação à acidez, existe acidez bom e acidez ruim. Tem acidez ruim. Dentro do café também, Exato. E isso é característica do grão, mais do grão ou do processo? Pode ser um dos dois ou pode ser os dois, no caso da acidez, né? Então... e começa a ficar um pouco mais técnico nessa área, né? Então você está numa zona de conforto maior que você pode sempre culpar quem fez o café. Exato. Assim, pra vocês não, que vocês estão numa cafeteria. Então vocês não tem pra quem jogar a culpa. Não, Claro. O grão é assim mesmo, foi o barista que errou. Sim. Mas quando você vai vender um café pra assinatura, por exemplo, aí vocês já podem jogar na mão do cara, então. Acho que a gente faz muito esse comparativo, né? A gente até confunde mesmo café, cerveja, vinho o tempo todo. Mas a grande diferença do café é que quem prepara realmente influencia muito a xícara. Diferentemente da cerveja e do vinho. Faz muita diferença. Sim, teve essa onda de consumidores buscarem muita acidez na xícara. Principalmente começou mais ou menos em 2014, 15, quando os cafés quenianos estavam em destaque no mundo. E os cafés quenianos têm uma característica de acidez muito alta, né? Acidez bem cítrica, que lembra limão. Então...
teve essa febre de buscar cafés cada vez mais ácidos. Logo em seguida começaram a entrar os processos de fermentação do café, que aumentaram ainda mais a acidez. Então, sim, teve uma época que a gente ia muito para cafeteria, não só aqui, mas lá fora, que as xícaras estavam muito desequilibradas em termos de acidez. Eu percebi isso em café maturados em barris. Sim, também. Porque o pessoal de cerveja começou a... Nossa, esse café é maturado em barril de bourbon, em barril de não sei o quê. E eu tomava, não conseguia achar um café legal. E eu comecei a pensar... Porque na onda da cerveja também teve a onda das cervejas maturadas em barris. E que a gente falava, nossa, parece que eu lambi uma beliche da Casas Bahia pelo gosto de madeira. Entendeu? Sim. E as pessoas se vai pelo storytelling, né? Do barril que maturou, não sei o quê. E esquece toda a parte sensorial. E no café também começou a ter os cafés maturados em barris, né? Sim. Tem já há uns anos já, sim. Mas dá pra falar que é só uma modinha, uma brincadeira? Ou é alguma técnica também que veio pra ficar? Dá pra levar isso pra uma competição? Eu acho que é um nicho muito específico de clientes que buscam essa experiência com café. Existem duas formas, na verdade, de maturar o café em barrica. Existe a forma de você maturar ele verde, que é o produto cru, ou pós-torra, né? Depois de torrado. Obviamente, geralmente, pós-torra, ele é mais sensível, porque como você já passou por um processo de torrefação, o café passou por temperaturas muito altas, ele acaba absorvendo mais as coisas no externo dele. Eu acho que chega a ser um pouco desequilibrado, muitas vezes. Os cafés, eles são muito agressivos, né? Em termos de cheiro de madeira, ou cheiro até mesmo alcoólico. E realmente perde um pouco o propósito do que a gente acredita. Pelo menos para mim e pro Garan, Não Coffee, a gente acredita que o café ele tem que ser a maior representação do terroir e da variedade do produtor, né? E quando você começa a incrementar com coisas que não são influências do solo em si ou da planta, a gente acha que começa a perder um pouco o sentido desse trabalho. É quase como se a gente estivesse falando que tá virando um produto artificial, assim, né? Você descaracteriza... Aromatizado. Você descaracteriza o produto, eu acho. Sim. Entendi. Daria talvez pra usar pra competição de coquetelaria? Sim. Aí eu acho que aí já começa a ir numa linha mais interessante, porque você manipula o produto pra ter uma intensidade bacana, um equilíbrio bacana com algum tipo de álcool. Pensando no drink que você vai... Pensando no drink, Mas aí já é muita coisa pro barista pensar desde a... Porque não cabe o barista falar como que a pessoa deveria envelhecer o café em barrica ou não. Ele teria que ter a sorte de achar um café que foi bem envelhecido para ele poder usar como base do drink dele. Não, pior que não. Em competições, os baristas, eles pesquisam muito e estudam muito. E aí dão palpite pro... Dão palpite para produtores, para torrefações. Tem muitos baristas que buscam institutos de pesquisa mesmo, até universidades, para buscar fazer uma pesquisa direcionada, descobrir algum método novo de fermentação, ou como que essa barrica está alterando a composição do café. Entendi. Eu acho que essa jornada de competição é valiosa por isso, né? Porque a gente busca muito conhecimento para o mercado. Entendi. E não dá para replicar, não dá para ficar acomodado em usar a receita, isso para vocês dois, do campeonato nacional e só fazer de novo no mundial? Por causa do tempo ou do café não tá tão fresco pro mundial? Primeiro acho por causa do café, né? O café que você escolhe é o fundamental, né? Mas assim, já vi... É que depende do campeonato nacional de cada país. Isso que é o mais importante. Tem vezes que os caras fazem um mês antes. Aí o cara não tem jeito. Não tem um muita mês opção, antes não né? tem como mudar de uma coisa. Ele vai ter que levar o que realmente fez. Exatamente. Mas agora você tem 3, 6 meses, aí sim, aí você pode criar um novo conceito. Não é melhor então quando é mais perto? Você só faz uma lição de casa? Eu acho que para países que são consumidores, onde eles já têm baristas experientes, faz mais sentido ser mais perto. Principalmente porque eles já têm um conhecimento e um nível técnico para competir em um mundial. Então, eles não necessariamente precisam trabalhar tanto para se preparar para um mundial. Já países produtores que não têm tanta tradição, que nem o Brasil também, em competições mundiais, faz mais sentido ter mais tempo para se preparar. Para a Coreia, por exemplo, é o primeiro caso ou o segundo caso que você citou? Você acha que a Coreia já tem? A Coreia é o primeiro caso, sim. Primeiro caso. Eles são muito próximos do Mundial, sempre. É um mercado muito experiente. Assim, para você ter uma ideia de escala em competição também na Ásia, uma etapa nacional na Coreia são mais de 80 a 90 baristas competindo para ganhar um título nacional. Comparado com o Brasil, são 20. O Brasil tem 20 competidores no nacional, geralmente. Então,
a régua é muito maior para um campeão nacional na Coreia ou no Japão, comparado com um campeão num país produtor, que nem o Brasil. A gente já tem, tirando a coreana que ganhou em 2019, teve outros coreanos que foram campeões? Não, só ela. De barista. De barista, E de sim. brewers também, não? De Brewers não tem. Não existe. Nunca teve? Nunca teve também. Entendi. Você pode ser o primeiro dos dois, então. Exatamente. Dos dois lados, sim. Mas a Coreia também tem muito interesse no brewers? Tem. Todo ano tem todas as competidor. competições. Todas as competições, na verdade. Assim, eu particularmente, eu enxergo de fora que talvez o de barista possa ter um pouco mais de glamour, porque é o nome, né? Barista, né? Brewers. Mas eu tenho muito mais interesse no brewers, assim, porque eu faço café em casa, então... Exato. É como se eu tivesse assim, isso aqui é café gente como a gente, assim. Sim. Supostamente eu poderia tentar fazer em casa, né? Eu acho que com certeza o brewer você tem um contato muito mais próximo com o consumidor, porque tudo que um competidor de brewers vai fazer no palco, um consumidor consegue fazer em casa também. Se você tem uma máquina de espresso, um barista também você consegue. Mas hoje em dia vocês não enxergam que o brewers também tá ficando muito caros, assim, o pessoal ainda não faz mais café no brewers só numa rádio V60 e pronto, Não, faz? Nossa, agora virou... Então tá começando a ficar a mesma coisa que o barista, não? Tá ficando menos acessível? Muito fora, assim, muito diferentes, ou ideias totalmente loucas, assim, que você nunca viu. Aí vem da ideia da criatividade do barista, né? Você foi campeão com qual método? Aqui. Eu usei um rário que ninguém nunca usou, assim. É um rário que lançou no 2021, se não me engano. É um rário novo. É um rário novo. Já tem disponível de venda aqui no Brasil? No Brasil não Ainda vende. Eles não importam no Brasil. Então você também não tem nem como opção pra tomar num coffee. Eu não posso chegar lá na cafeteria de vocês e tomar. Eu quero o método campeão. É só se pedir pra mim. Aí Porque você só tem você só tem um filtro. Tenho 4, né? Porque eu uso 3 iguais, né? Pra fazer uma competição, sim. Já dá. Mas você vai levar ele pro Mundial? Eu tô pensando ainda, maturando as ideias. Pode ser que surja um novo método até lá também. Mas sempre surge. Todo ano tem uma empresa que vem com um negócio totalmente novo, então Sim. Toda vez tem uma novidade. Eu acho que o custo é um pouquinho mais acessível, né? Até mesmo para empresas. Não se compara uma máquina de espresso, por mais caro que seja. Comparado com o campeonato de barista, o custo é menor, com certeza. Entendi. Mas a sua bagagem é maior, porque você não vai levar uma máquina de espresso na sua mala quando você for pro Mundial, mas você vai ter que levar todos esses filtros. Tem que levar tudo, Chaleira também? Também. Tem que levar 100% tudo seu, assim. No Brewers? É. Ah, é? Uhum. E a tomada, como faz, por exemplo? Aí você tem que adaptar, né? Pela voltagem do país, né? Mas... Você tem que até pesquisar a voltagem da tomada, o tipo de pino. Já vem, sim. Sim, exatamente. Exato. Nossa, você não tem esse problema já, porque a máquina, ou eles podem trocar a máquina de expresso. A máquina de expresso é de acordo com o patrocinador, e o patrocinador ele segura o patrocínio por 5 anos, geralmente. Então, como agora foi o primeiro ano com uma máquina da marca da Astoria, eu sei que os próximos 5 anos vai ser a mesma máquina. E tem essa máquina aqui no Brasil? Tem. Não tem na mesma especificação do Mundial, mas tem um modelo mais comercial aqui, sim. E aí você vai ter que treinar nessa máquina, então? Hoje não exatamente. Eu acho que em 2019, quando eu não tinha tanta experiência em competição, sim, eu senti a necessidade de ter a máquina na minha frente e criar aquela memória muscular. Mas hoje já não. Hoje eu já consigo treinar em qualquer máquina. A máquina do Nacional e do Mundial é a mesma ou não? Não. É diferente também. Quase nunca é a mesma. É outro esporte, praticamente. É outro esporte. Você acha que interfere muito a máquina? Com certeza, não. Cada máquina, cada desenho do engenheiro da máquina é completamente diferente. Mas você tem o tempo chegando lá para se familiarizar, treinar, adaptar. Na verdade, eles te dão 1 hora para você se familiarizar com a máquina. Mas você não compete só uma vez e vai até o final, você várias etapas. Então, você geralmente no dia da orientação, onde eles chamam todos os competidores, falam como é que vai ser a competição, dão as instruções básicas, eles te dão 1 hora para você se familiarizar com o equipamento. Mas dá para tirar um monte de café em 1 hora. Mais ou menos, assim, a gente tenta. Porque a gente não é só tirar café, né? A gente tem que testar o nosso leite e a gente tem que testar nossos ingredientes para bebida também lá. Porque tudo o isso leite, muda. O vaporizador. Até isso muda? Muda. Muda desde em termos de temperatura de água também, altitude da cidade que você tá, você com certeza vai afetar a extração. Eu não consigo acreditar que você começa a chegar numa... Eu acredito que tudo isso afete, mas eu duvido que o juiz consiga perceber, assim, essas diferenças que o seu café você fazer com tal temperatura ou tal altitude... Sim. Acho que já não é um preciosismo demais da parte do competidor
se preocupar com tantas coisas assim? Eu acho que com certeza tem um pouquinho de neurose nossa em relação a áudio de qualidade de bebida, mas de fato os juízes eles são muito bem treinados. Eles sentem eles são muito experientes, a grande maioria dos juízes da etapa mundial são pelo menos 5 a 6 anos julgando competições, e então eles têm uma noção muito boa de erros que possam ter acontecido do barista, ou até mesmo realmente se o café tá no auge de extração ou não. O moedor você vai levar, por exemplo, é o mesmo que você usou sempre? Ou o moedor também você repensa qual que você vai usar? Eu penso. Porque... Até o moedor? Até o moedor. Eu testo muitos moedores diferentes. Até ter um café que chegue na extração ideal. Mas moedor. Sempre automático, elétrico? Não, eu uso sempre manual. Aí você tem que ver se você vai testar até o braço, então. Até a rotação. Até a rotação, a velocidade. Nesse último nacional, acho que até umas 2 semanas antes da competição, eu tava usando o mesmo moedor. Aí troquei, 2 semanas antes da competição. Então, mas é por neurose isso, não, cara? Não, porque o sabor do café mudava muito. Então, por isso que eu acabei trocando, né? Por causa do moedor. Por causa do moedor. Pra testar essa neurose, a gente sempre faz testes às cegas, né? A gente chama pessoas... Outras pessoas. Pede pra provar e a gente pede pra avaliar qual que você achou melhor. Você chama o seu pai pra fazer esses testes cegos? Meu pai, assim, tá na última semana. Geralmente ele é um dos últimos a provar. Assim, tipo assim, tá quase 99% pronto, aí ele vê, ele toma e vê se tá bom. E pra não permitir palpite mesmo, então. Ou porque... pra você ter a desculpa de que não dá tempo de mudar, ou porque realmente o grau de exigência dele é muito mais alto? Não, é mais pra mostrar realmente no auge. Tá. A gente não quer mostrar algo de baixa qualidade. Entendi. Porque, por exemplo, a gente gravou o episódio com o jogador de golfe Rodrigo Lee, profissional, né? E durante muito tempo, ele só teve um treinador a vida inteira dele, que foi o pai dele. Né? E o pai dele que foi o treinador dele, e hoje ele não tem treinador, assim, ele praticamente quase desistiu de continuar jogando por causa dos conflitos com o pai. Então meio que o pai parou assim, não, então beleza, então eu vou sair. E hoje o pai dele nem assiste, ele ia jogar nem na TV. Nossa. Porque se assistir pela TV, algum vídeo assim, quando for ter jantar de família, ele vai querer dar palpite no swing. Entendeu? Então, hoje em dia, para poder ter uma convivência mais harmoniosa na família, cortou, né, assim, tudo praticamente. Certo. Acho que apesar de ele ter um nível de exigência muito alto, ele não chega a dar palpite, ele sempre nos apoia bastante. Ele entende que vocês tiveram as suas dores para chegar até ali, e que chegar de última hora e falar, gente, tá tudo errado, não vai ajudar muito, né? Sim. Você acha que você tá moendo muito pra direita, moe um pouco mais pra esquerda. Exato. Caramba, então você tem vários moedores manuais? Até um tempo atrás eu tinha vários, né? Mas aí quando eu começo a não usar mais, eu começo a vender para as pessoas que querem usar, ou Coffee Lovers. Entendi. Coffee Geeks, existe um lugar de desapego do café? Não diria desapego, né? Mas assim, grupo de comunidade de café, e geralmente nesses lugares o pessoal compra. O kit que eu tenho em casa, balança... Não, balança não. Chaleira... Boa parte das coisas, minha esposa comprou pra mim pelo Cacau. Uma coreana que tava aqui, que tinha tudo. Tava indo viajar, botou lá barato, porque ela sabia que eu tava querendo faz tempo, mas falou, nossa, mas é muito caro pagar 500, 300 reais numa chaleira, num negócio assim, né? E aí ela viu, você quer? Eu falei, nossa, da hora, compra. E eu acho que, até avisando o pessoal, né, que quando esse episódio for pro ar, a gente já vai ter lançado nosso clube, né? A gente chama de Tonari, é o Tonari do CampoCast, o clube de membros. Eu fiquei até pensando numa época, porque tem muita gente da nossa idade assim que não fala tão bem coreano, então não consegue participar dos grupos de cacau de compra e venda, né? Porque não entende. Sim. Aí eu até pensei uma época, acho que eu vou criar no Telegram um grupo de desapego de Kyopo pra nossa geração, né? Aí eu tava já até estudando como fazer isso, a melhor forma de criar esse grupo no Telegram, né? Porque achava que, em termos de privacidade, seria menos invasivo do que você botar seu telefone no WhatsApp e entrar lá. Só que eu pensei, acho que não vai dar certo, porque esses grupos do Cacau só dão certo porque os nossos pais são muito acumuladores eu percebo que muitas vezes são os filhos vendendo as coisas que os pais têm de monte em casa, entendeu? Só que muita gente querendo vender, só que quem compra... Porque quando eu vendi um monte de coisa de casa, às vezes eu ficava com dó de vender, porque, nossa, eu tô alimentando de um acumulador, porque eu tenho certeza que ela não tá precisando disso que eu tô vendendo, tá comprando só porque é barato. Né? Aí eu pensei, não, eu não vou fazer esse grupo, porque acho que vai ter muita gente querendo vender,
Mas não vai ter ninguém querendo comprar, porque é tudo filhos de pais acumuladores querendo vender as coisas de casa e não querendo trazer mais coisas. Exato. Mas se você fica comprando filtro, moedor toda hora assim, dá pra ter um brechado grande de café daqui a pouco. Mas quando é em competição, numa época, no começo pelo menos assim, eu acumulava muita coisa pra testar coisas diferentes, né? Mas agora, hoje, como já tem mais experiência e tudo mais... Mas você levava pra casa ou deixava tudo num cofre, esses testes? Tinha nos dois lados. Tinha em casa e tinha no cofre mesmo. Se você deixar só no café, beleza. Mas começa a levar pra casa toda hora lá, a esposa vai reclamar. Sei. Também tem isso, com certeza. Você pode levar moedor, por exemplo? Eu posso levar o meu moedor, mas tem que ser da marca que é do patrocinador. Exatamente. Mas você acha que... Mas o moedor deve ser já mais padrão também. Sim, os moedores. Não tem a necessidade de levar. Você já levou o seu moedor? Geralmente eu levo. Ah, você leva? Eu levo. Não confia no moedor. Não é que eu não confio, mas você consegue controlar algumas variáveis mais específicas do moinho. Quanto menos alternantes, menos coisas mudarem, melhor. Exato. Né? Você tenta eliminar todos os riscos, né? Então, por isso que eu acabo levando. Entendi. Quando você compra as coisas pra fazer o teste, você só compra um. E aí, é isso que eu vou levar, você tem que comprar mais 3 pra poder fazer 4 ao mesmo tempo. Sim, quando vai testar um coador, principalmente, é um só. Aí eu vou testando a receita em cada um, aí no que sai melhor resultado, aí eu pego o replicado, exatamente. Tá. Mas em casa você tá fazendo em qual? No caso, eu só faço no Origami, atualmente. É da Hario? Não. Não, Origami é uma marca concorrente japonesa também. Mas Origami hoje tá muito popular porque os últimos campeões mundiais ou os campeões nacionais usam muito. É um que é todo... Isso, né? Sanfonado. Sanfonado, assim. isso. E o filtro vende fácil? Filtro, a vantagem do Origami é que você pode usar tanto o filtro de Hario quanto de uma Calita, por exemplo. Os dois servem. Por isso que é legal de usar o Origami, porque você tem mais essa liberdade, né? Entendi. Inclusive, acho que faz um tempo que acho que não tem filtro lá num cofre pra vender, não é? Sim, faz um tempo. Vocês não estão mais querendo vender? Ou desencanaram dessa parte de lojinha também? Ou porque tá em falta? Teve uma época que tava muito em falta, filtro de papel. A gente tá conseguindo agora de volta. A gente tem os filtros de papel da voltou Hario. até agora? Isso. Exato, bom saber. A última vez que eu fui não tinha. E agora a gente também tá com a parceria com a Origami. Então a gente tá vendendo... A gente é a única marca no Brasil que vende Origami hoje. Quanto que tá, então? E o volume dele é igual da V6002 ou... É praticamente igual, né? Praticamente dá pra fazer o mesmo volume de 02. Você sabe quanto que tá um desse hoje? O Origami hoje tá 260 hoje. Vocês estão vendo por 260? Isso, exato. Entendi. E aí dá pra usar... Ele é de plástico? Que material? Sim, ele é de plástico. Sim. Tá, porque vocês concordam que até o material que é feito, o Hario, o V60 fazia diferença? Porque tem o de plástico, tem o de... Cerâmica. Né? E tem o de metal também. De metal. Sim. Interfere? Interfere em questão de temperatura, né? Mas assim, em termos de bebida... Entendi. Pode mudar, depende da pessoa que faz mesmo, né? Depende muito da receita, eu acho. Muito mais. Tá. Bom, sempre que a gente grava episódios de assuntos de muito interesse meu, como café, comida, séries, assim, eu tenho um problema com o tempo, tá? A gente já tá dando mais ou menos o tempo, para dar tempo com tranquilidade, sem parecer alguém que vai treinar e tomar café de estômago vazio e ter que acelerar a parte final de recomendações e dicas. Claro. Vamos lá. Tem alguns eventos que vocês gostariam de... Sim, o grande questão agora é o campeonato que vai ser em junho. O nacional vai ser quando? A gente não sabe ainda a data específica. Não tem nem a data do nacional? Vão anunciar. A gente fica na... Nossa, esse ano tá bagunçado, então, um pouco, né? Não precisa falar nada pra já não se queimar com a associação, mas... Não, acho que geralmente é um pouco corrido mesmo pra organizar essas competições. Nossa, é tudo de última hora, assim... Entendi. Exato. Então a gente não tem nem a data pra poder torcer pra você pro campeonato nacional ainda nem um mês. Mas de qualquer forma a gente já sabe que o Garant tá indo pro campeonato de Brewers, que tem uma tradução boa em português pra Brewers? Filtrados, né? Ou preparo de café, a gente fala, né? Preparo de café, sim, tá. Ele vai participar do campeonato de filtrados em junho, então fica aqui a torcida. Você vai postar nos stories o seu treinamento, alguma coisa assim? Sim, eu não tô postando agora, mas assim, eu vou começar a botar... afunilando, eu vou começar a postar com mais frequência pro pessoal acompanhar e ver, né, assim.
Se precisar de gente pra fazer teste às cegas, não tem problema. Tô brincando, eu não sou qualificado o suficiente Não, pra mas isso. quando a gente começa a chegar numa época que é logo antes de ir pro país que vai acontecer o Mundial, a gente começa a chamar pessoas pra provarem. Pra realmente ver a apresentação, pra ver o que eles acham, pra dar opinião ou palpite, independente se tem conhecimento ou não. Entendi. Mas na maioria das vezes a gente chama pessoas que realmente não têm conhecimento, algumas vezes, porque eles podem enxergar coisas que pessoas que têm conhecimento não enxerguem na apresentação. É? Sim. Apresentação. Porque apesar de ser algo muito técnico, a ideia é que qualquer consumidor leigo entenda o conteúdo da apresentação e consiga sentir. Entendi. Então, a etapa de tomar o café é o de menos. Esse pessoal é importante para essa questão do storytelling, principalmente. Isso. Aí nesses treinos você faz toda a apresentação como se fosse com um storytelling? Isso, exatamente, como se fosse mundial mesmo. Não é que se eu vou só tomar o café, eu vou falar o que você acha. Não, você assistir 100% da apresentação. Então já tá você convidado tem que... já, né? Então tem que ver até essa parte. E você vai fazer em inglês? Tem que ser em inglês. Ele vai ser em inglês, Então tem que ser gente que entende inglês também, pra poder... Exato. Sim. O filtro tá cada vez menor. Os cursos já estão rodando, né? Sim, os cursos da Coffee Academy, que é o nosso perfil da escola, né? São todos presenciais por enquanto, então. Já são todos presenciais, tá rolando já... A gente tem datas desde do primeiro semestre inteiro já, de 2023 pronto, né? No nosso site, né? Da Coffee Academy. E as pessoas que quiserem ver, acompanhar, podem ir lá ver desde cursos até introdutórios, até para pessoas que não sabem nada sobre café, até cursos mais profissionalizantes, que é da SCA, que é de Specialty Coffee Association, né? Com certificação internacional, né? Aí depende muito do que a pessoa quer buscar ou o que ela quer seguir no ramo. Dependendo da pessoa que quer ir num ramo específico de café. A maior procura ainda é barista? A grande maioria ainda procura barista, mas eu vejo assim que tá tendo um pouco a migração agora para filtrados, né? Porque as pessoas fazem mais café em casa, né? Quem quer aprender para poder fazer em casa. Não adianta você fazer o curso de barista e... Não tem a máquina expressa, É igual fazer curso de limitado, paraquedas, né? E não ter um paraquedas ou um avião para pular. E às vezes indo também um pouco pro sensorial, né? Porque a pessoa quer entender mais como degustar um café melhor. Esse eu não recomendo fazer. Eu já falei várias vezes aqui que eu me arrependo de ter feito o sensorial, porque hoje em dia a régua sobe, não consegue tomar qualquer café. Exato, sim. A ignorância é uma benção, entendeu? Eu fiz o de cerveja, eu fiz o de café, e aí eu falei, de charuto eu não vou fazer. Eu tô feliz com o charuto nacional. Eu sinto diferença pro cubano, mas os nacionais baratinhos, pra mim tá ótimo. Fazer agora, estragar um hobby, gente. Fazer um curso desses. Começa a ficar caro a brincadeira. Começa a ficar muito... De vinho, então, por exemplo, né? Começa a ficar bem caro, sim. Mas eu vi que você teve um curso online, não teve? Que você... Uma masterclass, assim, que você chegou a fazer? Ainda tá vendendo? O curso ainda tá disponível online. É de barista? É de barista, mas é um curso bem introdutório. Tá. Principalmente para quem quer conhecer mais e executar algumas receitas em casa. A gente faz até receita com máquina de cápsula mesmo, esse tipo de coisa para as pessoas conseguirem então, porque fazer. o grande impeditivo seria ter uma máquina de expresso em casa. Exato. As pessoas perguntam para você qual que dessas máquinas de expresso que vende na Fast Shop vale a pena Muita comprar? gente pergunta. E qual que é a resposta? Depende muito do bolso, né? Quanto que você está disposto a investir mesmo. Tá. Mas vale a pena comprar uma dessas? Essas Breville que tem? Eu acho que vale a pena. Se você realmente é alguém aficionado por expresso, eu acho que com certeza vale. Porque não são máquinas de alta performance, assim. Eu acho que a grande diferença de máquinas comerciais hoje é alta performance em quantidade de cafés que você tira. Tá. Mas conhecendo as variáveis e tendo um conhecimento básico, você consegue tirar expressos incríveis com essas máquinas também. E numa Nanopress? Aquelas que você tem que ficar bombeando. Eu tenho uma dessas. Essas são legais também. Acho que tudo varia muito do café que você vai utilizar e do moinho que você utiliza para colocar. Eu comprei só para fazer espresso tônica, sabia? Porque sério? Eu gosto muito de espresso tônica. Legal. E eu tentei adaptar pro cold brew, mas pra mim a crema, assim, faz muita diferença. Certo. Então, assim, eu não comprei com deslumbre de ter um espresso. Até porque dá trabalho pra caramba. Dá um Ficar lá bombeando. O grande problema é a comodidade, né? Mas eu pensei... Porque, assim, você vende a ideia, né? O storytelling é muito bom. Você tá na montanha, aí você quer tomar um expresso em cima da montanha, você vai e usa um negócio desse. Aí você vai lá e fica 20 minutos, né? Fazer um expresso. Aí você tem que pegar a pedra, fazer a fogueira, ferver a água. Exato. Não, mas pra mim, o Nano Press eu comprei por causa disso, pra fazer espresso tônica em casa. De vez em quando eu ainda faço, mas no começo, quando é novidade, você tem mais motivação lá e ficar apertando o negócio. Eu acho que, assim, em questão de máquina de expresso, hoje em dia as empresas grandes, fora do Brasil também, que fazem a produção da máquina,
eles estão cada vez indo para tendência de home também. Então eles estão criando máquinas voltadas para as pessoas comprarem para casa, para eles mesmos fazerem café ou uma bebida com leite em casa. Mas aí a competição com a Nespresso já é um pouco desleal, né? Porque as cápsulas estão roubando muito esse mercado de nicho, casa. Seria outro nicho, outro público que vai buscar isso, né? Teremos Coffee em cápsula? Não temos nos planos, não. Infelizmente não. Não é uma coisa que as pessoas já não perguntaram, já muitas pessoas perguntaram. Mas é fácil? Dá pra fazer? Existe uma empresa que você manda lá o café, eles fazem pra você? Tem muitas white opções. Label? Hoje no Brasil, sim. É caro? Não. O preço acaba ficando bem parecido com o que é comprado em gôndola. Mas é vender alma por diabo? É ir contra a filosofia do café especial, assim? É um pouquinho... Ele realmente não converge em termos de objetivo de qualidade e filosofia. E filosofia, sim. Com certeza. De moer e poder consumir o quanto antes, né? Exato. Tá. Eu até tinha comentado com o Garand no episódio que a gente gravou que, pra mim, se eu fosse um traficante de café, pra poder viciar o pessoal, a amostra grátis que tem que dar é de um moedor. Exato. Acho que a grande diferença que você começa a sentir é quando você moe na hora qualquer café, e aí você começa faz na melita em casa, mas moe o café na hora que você já começa a perceber a diferença, claro, né? Então, acho que a indústria de café ganharia muito se começasse a distribuir moedores para o pessoal, mesmo que sejam os manuais. Exatamente. Você não acha que o Brewers, assim, é um curso online muito mais fácil de vender? Sim. Mas no caso, se a pessoa pode ter outros métodos também em casa para fazer, não tem problema. A grande maioria tem melita em casa, né? E aí eu já cheguei a dar muitos cursos online de brewing durante a pandemia. Mas isso, por exemplo, a SCA, você dá o certificado da SCA. Sim. Você poderia fazer um curso online e dar o certificado, ou teria que ser um curso online sem o certificado da SCA? Não, hoje eles criaram um sistema que é híbrido. Então você pode ter essa escolha de dar online ou presencial. Aí isso começou a ser adaptado principalmente por causa da pandemia, porque não existia essa parte online da SCA, né? Então você pode vender uma videoaula sua de café filtrado em casa com selo SCA? Sim, poderia. Exatamente. Posso sim. Hoje tá liberado para fazer isso. Tá nos planos ou ainda não? Tá nos planos, mas acho que provavelmente depois da competição. Depois do Mundial. O foco é Mundial agora. O foco é o Mundial atualmente. Entendi. Isso mesmo. Legal. Mais alguma coisa pra avisar pro pessoal? Eu acho que tem um evento que a gente vai postar hoje, mas vai ser lançado em março, né? Acho que 4 de março a gente vai fazer um evento de pessoas verem como que a gente faz uma competição para nacional, preparação nacional para brewers. E a gente vai fazer uma degustação, os cafés da competição também. Vai ser aonde? Vai ser num hub onde a gente tem uma parceria que chama Bioma Food Hub. E lá eles têm locais para eventos, para workshops. Fica em que bairro? Fica na Faria Lima, no Itaim. Tá. Então... E aí, pra ir, é só ir? Tem que comprar ingresso? Tem que fazer inscrição? A gente vai estar anunciando ainda, vai divulgar, né? Mas vai ser 4 de março, em sábado. E a gente vai fazer até para 15 pessoas, para pessoas degustarem, entenderem como é que é um café de competição. São poucas vagas, então. Tem que correr. E aí as pessoas vão entender mais ou menos como a gente preparou para a competição, para chegar naquele... Você que vai preparar esses cafés? Eu e mais uma pessoa que também participou. Então ele vai estar nós dois juntos. Então... Ele participou do Nacional? Ele participou do Nacional, ele ficou em quarto. E do Mundial passado você ficou em que lugar? Fiquei em nono. Nono? E você ficou em que lugar? Eu fiquei em sétimo. Sétimo? Último Mundial. Então você é top 7, você é top 9. Se nós somos no top 10. Fica até mais fácil. Mas porque das qualificações, assim, participa de 5 em 5? Ou é top 10 depois é top 5? Ou vai eliminando um por um? Na etapa mundial de barista são em torno de 60, 50, 60 competidores. Aí vão 16 para semifinal. Tá. Aí da semifinal passam 6 pra final. Entendi. Exato. Então por pouco você não foi pra final. Exato. Por uma posição bem assim, quase raspando ele chegou. Ano passado. Entendi. E é no mesmo dia todas as 3 etapas? Não, é uma a cada dia. Tá. São quase 3 ou 4 dias de competição. Então dava pra dar rasteira em alguém lá e quebrar o dedo de alguém. Exato, né? Podia, né? O Brewers, ele, na verdade, era um pouco mais, vamos dizer assim, muito difícil de passar, né? Por quê? Porque de 40, 30 competidores mundiais, passava só 6 direto pra final. Só que a partir desse ano, eles mudaram as regras, aí criaram semifinal e final. Então vai ser mais competitivo. Mas a final continua sendo só 6. Exatamente. Igual pra Brewers, pra Barista 6. Sempre 6, Tá.
Entendi. Bom, passar dessas partes das indicações, dos anúncios de eventos e cursos, como é a sua primeira vez aqui, a gente pede sempre para os nossos convidados fazerem as suas indicações. Agora, se você quiser atualizar também, de lá para cá, depois de Round 6, eu vi mais coisas que eu achei legal, você também pode também se atualizar. Eu peço a indicação gastronômica, o que você gosta de comer e aonde. Não precisa ser comida coreana, mas como o tema seria comida de afeto, comidas que trazem... quando você está precisando de um consolo, o que você gosta de comer. Depois, indicação de streaming, para aquelas pessoas que ficam mais tempo escolhendo o que assistir do que realmente assistindo. Um corta-caminho. Produções coreanas, se possível, mas também pode ser produções ligadas à sua especialidade. Café, por exemplo. Ok. Ou qualquer outra coisa que você assistiu recentemente que você gostou. Não necessariamente pode ser coreano, pode ser asiático também, ou brasileiro também, não tem problema nenhum. Tá. E por último, te prenderam numa sala de Norebá, numa confraternização, e você só sai daqui se você cantar uma música. Ou se você é daqueles que gosta de cantar muitas músicas, você só pode cantar uma música, qual seria a música? Legal. Tá. Pode escolher a ordem que você quer falar. Beleza. Acho que assim, tendo nascido no Brasil e tendo muita referência com comida italiana aqui em São Paulo, um restaurante que eu tô adorando muito ir sempre é o Pastaci Roma. Tá. Acho que, não sei se você já ouviu falar, mas é um restaurante italiano de pasta fresca. Inclusive, eles servem nossos cafés lá. Então, a gente tem uma parceria super bacana com o pessoal e é realmente fantástico. E eles têm um cardápio meio sazonal, então os pratos mudam bastante. Mas tem algum prato específico lá que você recomenda mais? As massas recheadas são incríveis, assim. Tá. Desde o ravioli ou outras massas recheadas são muito, muito bacanas. É um lugar que eu tenho muita vontade de ir, ainda não consegui ir, mas o pessoal... conhecer. É que assim, ele era famoso pelos pães, né? Se eu não me engano, o chefe de cozinha de lá, não? Eu acho que o Márcio, na verdade, ele tem uma pegada... Porque ele é descendente de japonês também, e ele tem uma pegada mais pra área de culinária japonesa, eu acho. Eu acho que ele trabalhava junto com o pessoal do Jojo Lame. Entendi. E aí ele... Amigos, isso. Aí ele foi pra essa área de massa fresca, né? Deve ter estudado muito, porque a execução é fantástica. E dá pra ver alguma coisa da origem japonesa dele lá também? Eu acho que sim. Você sente um pouco o quão equilibrados os pratos são. Né? Tá. E eles são muito sutis em termos de umami e sabores, então eu acho que isso é uma experiência sensorial muito incrível. E o café dele é expresso? Sim, que tem lá. sim. É sempre o mesmo grão ou vão trocando também? Eles vão trocando, eles acabam usando algumas das nossas recomendações, nosso bourbon amarelo ou mundo novo de vez em quando. Eles têm uma máquina super automática que moe na hora e extrai os expressos. Legal. Primeira parte, ok. Depois, streaming? De streaming... o que vem na minha cabeça agora é Last of Us. Tá. Você já tá assistindo? Que eu tô assistindo agora. Você já conhecia o jogo? É baseado no jogo. Sim. Você joga também, não? Não muito, assim. Eu já cheguei a jogar o jogo faz um tempão, mas... o hype em cima tá valendo, então. O hype tá valendo. É perigoso recomendar uma série antes do fim, hein? Eu como fã de Lost, por exemplo, eu sou uma das poucas pessoas que Lost acabou muito bem, né, mas eu entendo que é complicado. Exato. Não, por enquanto tem sido muito, muito legal. Boa. Música. E música, tá. Assim, é engraçado, porque eu e o Gary, a gente realmente não tem essa cultura de ir pra Norebá, essas coisas. Eu acabei indo bastante recentemente, porque eu viajei pra Ásia faz um tempo agora, depois da competição mundial, porque a gente acaba promovendo muito nossos cafés lá. E no Japão a gente acabou indo muito pra karaokê, né? Porque e o pessoal é chato de insistir pra você cantar ou eles respeitam? Então, a gente acaba indo na onda, porque todo mundo canta e é um ambiente que a gente tá começando a ganhar gosto. Então, se for escolher uma música agora... Acho que é uma música que nunca falta num ambiente de karaokê, é Wonderwall, de Oasis. Oasis, boa. Quer atualizar suas indicações? Acho que de restaurante, talvez... Eu fui no Totô por sua causa e realmente... O Totô é muito bom. Nossa, lá é bom, é bom. Tudo é muito bom. Sim. Lá realmente, eu acho que eu manteria lá, mas talvez seriado, uma pessoa que curta, tipo... coisa de Senhor dos Anéis, uma coisa assim, é o Rings of Power, né? Acho que foi um seriado legal até pra assistir. Você gostou? Eu não gosto já de... não é que eu não gosto, vou tomar hate aqui. Eu não consegui assistir Senhor dos Anéis, né?
sempre dormia. Mas Não, eu admito que é longo. Mas como é em episódios de menos de 1 hora, cada Então, os amigos meus que gostam não gostaram. Foi meio polêmica essa série em relação. Né? Acho que eu tava indo legal, mas no final não foi meio zoada, tá. Assim. Mas assim, eu recomendo pra assistir mais pela imagem, pelo ambiente. Entendi. Ele resgata um pouco daquela época, assim, né? Então, pra quem gostava, acho que é recomendado. Assim. Quando o Garan participou, eu não pedi as recomendações de música, mas eu mandei mensagem pra poder atualizar. Você lembra o que você falou? Eu falei, acho que do Foo Fighters, né? My Hero. Tá, mantém? Mantenho. Então tá bom. Gente, muito obrigado aqui pela participação. Deixa eu só comentar. Eles trouxeram aqui um pacote de café Supreme. É um café que se costuma fazer no Expresso ali no Coffee, não? Exato. Né? Eu gosto bastante. Eles trouxeram aqui de presente pra mim, mas como eu sou legal, eu vou deixar esse café pra gente sortear pro nosso Tom Ari. O Tom Ari, que é o nosso clube de membros do KeoPoCast. Quando esse episódio for pro ar em fevereiro, a gente já vai ter lançado e já vou ter vídeos explicando, posts explicando melhor como você faz pra ser membro do KeoPoCast, pagando R$20 por mês. Você tem acesso a mais informações, você tem acesso aos nossos bastidores, a nossa lista de convidados de forma antecipada, vai poder mandar mensagem, perguntas, recados e também participar dos nossos classificados. Aí a gente vai botar uma seção de classificados pali. Então você, Legal. do tamanho de um Twitter, você manda lá, eu tô vendendo o meu carro, tô passando a minha loja, eu tô vendendo o sofá de casa, eu tenho um monte de Tupperware da minha mãe aqui que eu posso estar vendendo. A gente vai estar anunciando também. E também para quem tem negócios, se vocês quiserem participar como membro, vocês também podem anunciar coisas que vocês têm na Coffee. Sei lá, essa semana estamos com tal café em promoção, com tal café em lançamento, estamos com promoção no clube de assinatura, nos cursos, etc. Dá para também fazer esse tipo de anúncio, tá bom? Perfeito. Muito obrigado por terem participado aqui do KeoPoCast, tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos vemos de novo na semana que vem, terça-feira, nos apresentando ou a qualquer momento em um episódio de 1+1. Muito obrigado, valeu!